Muito bem, senhoras e senhores, Deus Zebracast hoje tem a honra de receber uma lenda. um homem. Eu tava contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Copas do Mundo. Você é louco, tá certo? Certo. Uma salva de palmas para Moraci Santana! Começando aqui nossa caminhada rumo à Copa do Mundo. E é o assunto, né, Moraci? Boa Sem tarde, dúvida. Obrigado por ter vindo a esse humildíssimo programa. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar falando, principalmente de futebol, né? Minha vida inteira foi em cima disso. Então, eu que agradeço o convite aí. E estamos aqui à disposição mais uma vez para a gente conversar. Moraci tá que fase, hein? Que tá o Moraci. Tá elegante, elegante. Bonito, Não, e vou te cheiroso, arrumado. Tá solteiro, Moraci? Não. É, porque quando o homem tá assim, normalmente tá solteiro. Casado e bem casado, graças a Deus. Tá arrumadinho. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você. Moraci Santana e Tele Santana, ou dupla alfinetinha que acabava com a gente em 92, 93, né? Na carreira Meu Deus do do Moraci, céu, velho. no São Paulo, não Que tem nem o que dupla dos falar. Santanas, né? Mas foi só um Uma trecho, parte, né? Um trecho. Da carreira e depois que... foi pro Corinthians também. E pela seleção brasileira, 4 Copas do Mundo, né, Moraci? 4. 82, 86, 94 e 2006. Então, você que quiser saber como funciona a preparação física dos atletas numa Copa do Mundo, Sabe os tudo. bastidores, o Moraci estava lá em 4 Copas do Mundo. Pode compartilhar muita Em coisa com a gente. 2006 sofreu. Pode contar muitas coisas aqui que podem ajudar a não ter algum erro, não ter algum vacilo nesse preparo aí para a Copa do Mundo, porque esse período agora, né, Moraci, passa meio batido, mas é muito importante, né, para o que vai vir a acontecer na Copa do Mundo, Sim, né? Obrigado mais uma vez, viu, Moraci? Ah, que é isso, eu que agradeço o convite. É um período assim, muito importante, porque o pessoal da comissão está todo, agora que já definiu, né? Você tem que estar acompanhando aquilo que acontece, porque ainda tem rodadas, os clubes ainda têm jogos para fazer, tem que estar acompanhando de perto para ver como estão esses meninos, se não vai acontecer alguma coisa, né? Vamos torcer que não aconteça, porque já perdemos o Estevão, já perdemos o Rodrigo e também o Militão. Isso acontece também, é normal acontecer, como perdemos o Edmilson em 2006, como o Emerson também perdeu uma Em Copa. 2002, né? 2002. Então, assim, acontece, às mais vezes, gente, hein? às vezes acontece antes e às vezes acontece durante, né? Teve o depois da Romário em convocação. 98, dessa aí o Moraci escapou, não tava lá. Não tava. Não escapou dessa bucha. Escapou dessa. Ele não era o médico, mas com certeza a opinião dele contaria muito. Mas em 86 ele tava com o Zico e vai contar isso aqui pra gente. Mas antes disso, meu querido zica, né? Moraci, você vai pra Copa ou não? Ou vai ficar aqui no Brasil? Não, eu vou estar no primeiro jogo lá, mas vou estar a passeio. Né? O primeiro coincidência, que eu já tinha marcado com antecedência. Mais gostoso, né? Menos pressão. Não, eu estava falando para eles lá, nas Copas que eu fui lá, eu me virava para arrumar alguns ingressos lá para alguns amigos, ou até parente e tal, a maioria parente, né? Agora chegou a minha vez de pedir. Um pouquinho, né? Vai aproveitar um pouquinho a Copa como torcedor, né? Como espectador. Que é uma bucha, né, cara? É uma bucha. Eu Imagina. vou estar com a minha filha. Minha filha tem uma filha que mora em Cancún há 15, 16 anos, casada com um mexicano. Legal. Ela passou aí um perrengue aí já, a terceira tratamento de câncer. E espero que essa daqui também já tenha sido vencido. Deus te ouça. Sim, amém. Com a glória do Senhor. Eu vou passar um período dela e aproveitar que eu estou ali pertinho. Ainda minha atual esposa tem o desejo dela de conhecer Nova York e tal, então a gente vai passar. Isso aí, Moraci. Vai curtir a vida, você merece. Já Pouquinho trabalhou lá. demais. E vai dar tudo Já certo, fez viu, muito Moraci? pelo Brasil também, creio. o Demais, Moraci. velho, demais. Já fez muito pelo Brasil. Bom, você que ainda não fez igual o Moraci Santana, que já se programou para ir para a Copa do Mundo, ainda dá tempo de ir com a Lead Travel. Mas tá em cima da hora, hein? Tá. Estava com o Guilherme lá. Vai lá. Ele tá nem, ele vai pra lá. Ele vai. Dá tempo ainda, Dá né? tempo ainda. Dá tempo. Então Isso. acesse leadtravel.com.br. Pode mandar um e-mail lá pro comercial também. Tem o telefone, as redes sociais, tudo certinho. Quanto mais fica perto, menos eu te aconselho a fazer isso sozinho. Programa antes. Então, vai lá na Lead Travel, sua passagem, ingresso. O Moraci tá falando, tô tentando ingresso. Mas Moraci Santana. Moraci Santana. Estava vendo a logística lá para você, se ficar em Nova York, tem uma quantidade maior, vamos dizer, de hotéis. Não é tão fácil, não. E tem outra coisa, teve um aumento da passagem de trem
e de ônibus de Nova York para New Jersey. Vocês estão vendo, Tá né? vendo? Eu acho que era 20 e pouco, 27, uma coisa assim, foi parar para 120. Ô, louco. E Mas parece um que agora puta diminuiu aumento, para né? 104. E o homem tem 6 Copas do Mundo no currículo, É, hein? era pra tá de Essa tapete vai vermelho, como velho. turista, vai ver. Ó, leadtravel.com.br, hospedagem, ingressos garantidos e trechos internos para você não entrar pelo cano. Grande lead travel. Certo? Certo. Moraci Santana. Não foi jogador profissional, mas bateu uma bolinha, né, Moraci? Eu fiquei um tempinho como juvenil de São Paulo, dando 3 anos e meio. Ali dos 14 até os 17, 17 e meio. Depois tive mais um ano no Nacional da Comendador de Souza. E daí teve uma suspensão lá minha lá que ficou meio complicada. Que é um ano suspenso, aí foi quando eu parei. Suspensão? O que aconteceu? Mas o que aconteceu? Eu Nacional? quando eu saí do São Paulo, eu tive uma carta de dispensa. Ah, Né? Eu estava fazendo agrimensura, e agrimensura, o curso de agrimensura ali no Pacaembu, as 4 principais aulas eram no sábado. No sábado tinha o jogo. eita. Eu tinha que optar ou jogar ou ir para a escola. É um curso técnico, né? Agrimensura. E acabei tentando fazer os dois e acabou que E aí fui dá errado os dispensado. dois, geralmente. Né? Aí acabei não dando certo no São Paulo. Depois, no outro ano, eu fui para o Nacional, porque o treinador que estava lá eu conhecia, ele me conhecia, ficou sabendo que 5 jogadores do São Paulo tinham saído. Eu fui primeiro, puxei os outros 4, fomos para o Nacional. Quando termina o campeonato, assim, nós terminamos o Corinthians em primeiro, com ponto na nossa frente. Nós em segundo, São Paulo em terceiro, com 2 pontos de diferença. Aí alguém lá dentro da federação avisou a diretoria de São Paulo que nós 5 tínhamos sido inscritos sem a carta de liberação de São Paulo. São Paulo entrou, ganhou os 4 pontos, que nós ganhamos os 2 jogos, eu fiz gol nos 2 jogos contra o São Paulo. Os 4 pontos, que na época eram 2 pontos. Era 2 pontos. Esses 4 pontos, São Paulo passa o Corinthians. Olha, velho. Tá falando tapetão, e né? para isso daí, isso foi... É. Terminou em novembro, nós recebemos uma carta em novembro, né, do julgamento, mas só foi julgado em abril do ano seguinte. Aí, já Aí tinha. contou de abril daquele Olha ano só. até abril do outro ano, quer dizer, eu já ia estar com 19, entendeu? Já perdido. E aí acabei não seguindo a carreira. E como foi a opção por Mas eu se acho que de tornar- repente foi melhor. Foi melhor. Foi melhor. 6 Eu não Copas do sei Mundo como jogador, ninguém conseguiu, pô. Talvez não fosse. Como jogador, ninguém conseguiu. Foi melhor. E como é que foi essa decisão de... Deus de faz pra- as coisas É corretas, verdade. né? certinho, tá tudo Essa traçadinho. decisão de ir para preparação física. Como é que é? A decisão na sua cabeça de ir para o lado da preparação física, Então, de cara, ficar no futebol assim, nesse caminho aí. O futebol, o esporte, porque eu jogava salão também, e estava assim, comigo. Eu, como agrimensor, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia lá em Pinheiros, que construía reservatório de água elevado, semi-enterrado e enterrado. Implantação e remanejamento de rede de água e esgoto, chamada IRCOS, essa empresa. E eu, com facilidade que eu sempre tive de cálculo, tudo, e com a agrimensura te dá isso também, um curso, que é uma parte da engenharia agrimensura. Aqueles caras que estão com aquele aparelho na rua que você vê, medindo, Sim. aquele dali é um agrimensor. Aquele aparelho chama teodolito. Então, para fazer primeiro, você vai fazer um loteamento. Quem entra primeiro lá para medir a área? O agrimensor. Ele vai fazer todo o levantamento da área, vai fazer inclusive a planta das ruas, tudo lá, é ele que vai fazer. É o agrimensor que faz. Ele tem autonomia para poder, inclusive, assinar. Normalmente, quem acaba assinando junto é o engenheiro quando vai para a prefeitura, mas é o agrimensor que faz todo esse levantamento. Então, eu fazia cálculo das plantas que vinham dos trabalhos para entrar em licitação da prefeitura. Entendeu? Era eu e mais outro engenheiro que fazíamos esse cálculo. E naquela época, não é da época de vocês, depois vocês entram na internet e perguntam o que é Facite. Era a calculadora manual, que você colocava lá o mais ou menos, ou multiplicar, ou dividir, e dependendo de quanto você rodava lá, a manivela, ia aparecer o resultado para você. No segundo ano que eu estava lá, o presidente, o dono, o engenheiro, trouxe uma calculadora dos Estados Unidos, que era pilha. Já foi a revolução. Aí eu encontro com um amigo que tinha estudado, estava fazendo educação física em Santo André, na FEFISA, no ônibus, a gente indo para Carapicuíba, porque eu morava em Carapicuíba na época,
E aquele negócio me despertou. Estava indo para o fim do ano, aí eu peguei uma licença lá de 10 dias para prestar vestibular, à vontade, eu comprei a apostila, tudo lá. Quer dizer, tem muita prova prática também. A prática, para mim, não era problema nenhum. A parte teórica, né, que eu peguei a apostila lá, estudei em casa. Durante esse período, fui fazer o vestibular. Passei em 14º lugar, tinha 600 não sei quanto lá, candidato. Passei em 14º. Se eu tivesse passado até 10º, eu teria a bolsa de estudo da prefeitura lá de Santo André, mas passei em 14º. Aí, quando eu estava no 2º ano, esse mesmo técnico do Nacional ficou sabendo que eu estava fazendo educação física, eu estava jogando futsal lá em Osasco à noite. Ele ficou sabendo, passou lá, conversou comigo, falou assim, peguei o dentro direito do Palmeiras. Você não quer ir lá para lá, já começar a tua carreira, tá, me ajudar lá? Como eles estavam treinando em Helena Maria, Osasco, do lado de Carapicuíba, é um bairro lá de Osasco, que ele treinava era o dentro direito, dentão do Palmeiras. E o local era Cobrazeixo, é o local onde que faziam os vagões de trem da FEPASA. E o campo era maravilhoso, o campo que eles tinham lá. E o Héctor, como era de Osasco lá, ele pegava muito essa molecada da periferia de Osasco, Carapicuíba, aquela região todinha lá. A maioria da molecada do Palmeiras era toda aquela região. E eu vinha da faculdade, ia direto para lá, ele me esperava lá em Osasco, me levava para o treino, né? E eu, assim, sem o diretor, nem sabia disso. O diretor era Hugo Palaia. Que era o diretor do Palmeiras. Era o diretor do departamento amador. E isso foi até outubro. Né? Outubro, o preparador físico do Sub-20, Sub-17, hoje, na época era Juvenil A, Juvenil B, foi mandado embora. O Héctor falou com o Hugo Palaia e falou assim, não traz ninguém que eu já estou preparando um. Era meu 2º ano, ainda tinha o 3º ano de educação física. Aí eu vou para o Juvenil A, Juvenil B do Palmeiras, aí remunerado. Se quiser eu conto esse início aí, que quando não era remunerado, o que acontecia na faculdade, também posso contar. Foi meu início de carreira. E aí começo a trabalhar remunerado. Em janeiro, com o campeonato nacional, não era o brasileiro, tinha 90 e poucos clubes. Todo clube aqui do Sul-Sudeste subia para fazer 3 jogos no Norte e Nordeste para depois voltar. Eles de lá também desciam, já matava 3. E o Palmeiras, logo de cara, em janeiro, ia fazer 3 jogos lá. Era Manaus, São Luís e Fortaleza, para depois voltar. Não tinha ninguém para ficar com os reservas. Naquela época, quem era a comissão técnica do Palmeiras? Oswaldo Brandão, Hélio Mafia e Joaquim de Moraes, treinador de goleiro. Era o primeiro ano que o Valdir estava começando com o treinador de goleiro. Caramba! Foi o primeiro treinador. Histórica. Foi o primeiro treinador de goleiro. E o Valdir começando essa carreira aí. Não só dele, como a de treinador de goleiro, né? Ele inaugurou, né? Eu fui essa primeira semana, né? Achando que... Eles falaram para mim, olha... uma semana você dá treinamento de manhã, faz um treinamento físico, uma parte com bola também, durante a semana que vem a gente volta, faz o treinamento até sábado, aí na terça-feira nós vamos estar aqui, aí você faz um relatório do treinamento e tal, beleza. Aí o Oswaldo Brandão falou assim para mim, cuidado, porque os jogadores que vão ficar aí, vão ficar meio chateadinhos, porque todo mundo quer ir para Manaus para fazer a compra lá de eletrônico, roupa. Porque aqui, na época, tinha só uma calça jeans que chamava Wrangler. Nos cowboys, né? Aí os jogadores queriam lá para comprar Lee americana. Né? Calça jeans Lee americana, além as roupas polo da Aces Tag, que hoje é só Aces, né? Tênis, né? Essas coisas que eles compravam bastante lá, e mais os eletrônicos. E todo mundo queria estar nessa viagem, né? Queria estar de fora. Aí o Brandão falou assim, fica cuidado aí com eles aí, que alguns vão ficar meio chateadinhos, porque estão fora da viagem, tal. Então, beleza. Primeiro treino, nem dormi, né? Segunda-feira, treinamento de manhã, treino profissional. Eu tinha 23 anos, que eu tinha jogador lá que tinha mais idade que eu. Ficaram 12 atletas. Aí cheguei lá, bolei todo o treino, tal, fazer isso aqui com bola, sem bola, tal, depois vou fazer isso aqui com bola, tal, contando com o campo. Chegar na segunda de manhã, estava uma tempestade, você me chegava a trave do outro lado. A gente chegava... No começo é difícil, né? Mas aí meu treinamento caiu, né? Aí eu falei, na hora ali pensar num treinamento lá dentro do vestiário, tem aqueles colchonetes antigos, crina de cavalo, assim, pesado pra caramba, bola de medicina, e aquelas barras com anilha que não existia
sala de musculação, bolei um circuito lá na minha cabeça na hora lá, número de vezes e tempo, alguns com tempo, outros com número de vezes, estou fazendo, aí tem um jogador que não está fazendo, que eu estava mandando. Os outros estavam, eu estou contando 8, começando, né, meu? Aí fui chegando perto dele, eu vi que ele tinha que fazer 20, ele fazia 16, 17. Escuta, por que você não está fazendo o que eu estou mandando? Por que você está contando só o meu? Você está contando? Eu estou contando. Você está contando todo mundo? Estou contando todo mundo. O único que não está fazendo é você. E começou. Sabe por quê, cara? Você está começando agora, você está querendo o quê? Eu estou querendo o quê? Aqui quem manda sou eu, primeira coisa. 23 anos. Quem comanda aqui sou eu, você é comandado. Então aquilo que eu te pedi para fazer é para você fazer. Você é profissional. Então você tem que cumprir aquilo que eu estou pedindo. O negócio foi engrossando e ele xingou minha mãe. Voei no pescoço do cara. Nossa! Primeiro dia aí, separa daqui, pô, você vai valentão mesmo, me espera lá fora. Brandão te avisou. O negócio me espera lá fora. Eu falei assim, pra já. Periferia de Carapicuíba, meu. Não vou levar desaforo pra casa, vovô. Aí cheguei, fui lá na Francisco Matará, tô esperando, não tinha carro, não tinha nada. Aí saiu um, saiu outro lá, saiu ele, olhou, foi embora. Aí, pra mim deu branco. Chegou no outro dia, mesma coisa, cheguei lá no vestiário lá, tinha uns 6, 7. Naquela época, ela chegava, botava sunga, subia na balança, pesava, e tinha o nome dele lá Todo dia? Todo dia. Pesava antes, pesava após, para ver quanto que perdeu. A gente tinha esse controle, né, de perda de peso, né? O treinamento. E aí depois tinha que estar sempre alguém lá do lado, porque senão o cara bota o peso que ele quer. Então tinha que ficar lá do lado. A hora que ele chegou, eu falei assim, não era para esperar lá fora? Ele levou para casa. Eu falei assim, me espera hoje lá de novo. Aí, a hora que eu fui pro meu canto lá, no meu vestiário lá, eu falei assim, nossa, aí veio o negócio do Brandão na minha cabeça. Aí subimos pro campo e tal, falei assim, não. O cara começou a esculachar o treino. Eu falei, se eu mandar esse cara para fora, esse cara não sair, vai ficar pior. Vou engolir sapo o cara, e foi a semana. Aí eu comecei a fazer, anotando o treinamento e fazendo um relatório dele, separado. E foi assim a semana inteira. Aí teve hora até que os jogadores, falar o nome dele, De Rossi. O número 8 era a reserva do Leivinha na época. De Rossi. Aí o jogador até falava, às vezes, para ele parar com as palhaçadas dele. Aí chegou na terça-feira, o Brandão chegou, deu o relatório lá pro Hélio Mafia, do que eu, tipo, você fez tudo isso aqui? Mano, só segunda-feira que deu um problema aí com chuva e tal. Aí entreguei o outro relatório pro Brandão. O Brandão falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui foi o que aconteceu. Aconteceu tudo isso aqui? Eu falei, não aconteceu tudo isso, tá quase tudo. Chama esse moleque. Aí assim, aqui a nossa salinha, por exemplo, aqui da comissão técnica, aí tinha uma sala aqui com umas macas, umas esteiras, que era onde tinha pré-eleção no meio tempo. Aí o vestiário lá, dos jogadores. Fui lá, chamei o De Rossi, alguns jogadores estavam sabendo do que aconteceu durante a semana. Aí ele passou na minha frente assim, eu olhei para trás, os jogadores vieram, porque os caras chegavam aqui, dava para escutar sem saber que eles estavam ali. Senta aí. Tinha 2 poltronas aqui, um sofazinho aqui, a mesa do Brandão aqui. Senta aí. Ele sentou, sentei lá do lado do Mafia. Tá vendo isso aqui? A merda que você fez a semana toda, falando assim, desse jeito. As merdas que você fez essa semana toda aqui. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Você vai treinar 1 mês com ele. Se ele falar um A de você aqui, se você chegar aqui e não der bom dia, não der boa tarde, que você foi embora, se ele falar um A de você, você vai voltar para a padaria do teu pai lá em Santos. Que ele tinha vindo da Portuguesa Santista. Caramba. Você vai voltar para a padaria, acabou tua carreira. Você ficou 1 mês com o cara? Vocês dois? Puta. Aí, não tem bola não, é só com ele. É só com ele, não tem bola. Aí, beleza. Aí, nossa, que eu judiei desse cara. Eu ia pro Pico do Jaraguá sozinho com ele. Botava, a hora que ele via que ia pra Cobra, eu falei, você não vai fazer isso, eu vou. Ué, porque é castigo pra você? Eu vou subir junto. É difícil, Moura, se lidar com quantos 30 jogadores? 25, 30, né? Porque, cara, é muita gente, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma educação, cada um vem de uma história diferente. É difícil, né? Eu acho que assim, esse início, para mim, me deu assim, até por aquilo que fui orientado pelo Mafia, pelo Brandão, tá? Ele falou assim, você fez tudo certo. Não tem nada de errado no que você fez. Até a discussão lá dentro, você se impôs. Lógico. Começando tal. Então, hierarquia, perante os outros jogadores, isso aí foi importantíssimo para você. Porque se você afrouxa ali, acabou. Os caras iam montar em você, o elenco todo. Então, eles já viram que, desde o início, eu tinha essa conduta. Entendeu? De líder, né? Daquela primeira semana ali, eu achei que era uma semana só. Mas, afinal, você vai ficar com a gente aqui.
se vira lá com o amador lá, como é que vai fazer? Aí botaram uma Kombi, eu dava treino no Alto da Lapa, o Juvenil A, Juvenil B, a Kombi me levava para lá, que eu vinha da faculdade, descia, não dava tempo de comer, ia embora para lá com a Kombi, chegava lá 1h30, dava treino lá para a base, o Sub-20, hoje Sub-20, Sub-17, né? Voltava para o Palmeiras para estar 4 horas lá no Parque Antártico para dar treino profissional, treinamento da tarde. Só ia conseguir comer a hora que eu voltava para casa, que ia comer às 9 horas, 9 e pouca da noite, e meu trem para sair de Carapicuíba e para Santo André era às 4h20 da manhã. Rapaz. Do céu. E aí, vou contar o início aí, né? Esse período que eu trabalhei na Agrimensura, eu juntei dinheiro para fazer o ITA. A intenção era fazer o ITA, né? Um curso de engenharia forte aí. E aí, como eu acabei indo para a educação física, o dinheiro que eu tinha juntado, paguei o primeiro ano, chegou no segundo ano, começou a complicar. Aí meu pai dava tipo 10 cruzeiros novos, não sei, na época, para pagar passagem. Eu não pagava passagem, eu entrava pelo alambrado tudo escuro, lá em Carapicuíba, entrava pelo alambrado tudo furado, lá entrava na plataforma, pegava o trem abarrotado, que a plataforma inteira entrava, saía lá de Carapicuíba esse trem, entrava no trem, pô, do jeito que você entrou, você não sai, não passava ninguém ali para ver se você tá com o bilhete e não tá. Aí descia na Barra Funda, passava por trás aqui, entrava na plataforma, pegava outro, abarrotado até Santo André. E longe pra caramba, hein? Carapicuíba é longe de Barra Funda. Leste, Senhora, do oeste pro leste. Muito longe. É o contrário. Aí descia lá em Santo André, pegava o ônibus até a faculdade. O ônibus eu ficava lá atrás. Quando a porta de trás abria, tinha 3 pontos perto da faculdade. O primeiro que ele abria, eu caía fora. Até que um dia o cobrador falou assim, pô, você não paga a passagem, você sai e cai aí fora. Porque você porque eu não tenho dinheiro para pagar. Cara, a partir daquele dia, era sempre os mesmos, né? Eles abriam a porta, qual o melhor? Eu falei assim, o segundo ponto, aquele ponto lá é melhor. Eles abriam a porta para eu descer. Aí tinha uns 3, 4 que aproveitavam. Você jogou a até verdade. umas meninas também saíam. O começo nunca é fácil, né, mano? Mas assim, chegou segundo ano, eu fazendo isso daí, guardando lá o dinheiro que meu pai dava, mas não completava. Aí a gente tinha um time de futsal lá em Carapicuíba, que por sinal era muito bom, a gente vinha para São Paulo, ganhava os torneios chamados American, a gente chamava de American América. E tinha uma turma que acompanhava a gente, de meninas e meninos, né, que acompanhava o time. Aí eu inventei uma rifa com uns 25 caras, 25 nomes. Isso dava tipo 500 cruzeiros novos. Aí eu dava 250 para quem fazia mais pontos, que a loteria era só de sábado, não tinha de quarta-feira. Então quem completava mais pontos lá, eu dava o dinheiro. E eu ficava com 250. Esses 250 eles sabiam que eu ia completar com o dinheiro que meu pai dava da passagem para eu pagar a mensalidade. Julho nós ficamos de férias e aí a gente parava, né? E aí voltamos em agosto, cadê os caras para fazer? Fiquei devendo na faculdade em agosto, setembro, aí em setembro fui falar com o diretor, falei, abonar minhas fotos, porque senão eu ia perder o ano, se fosse para perder um ano, não ia mais. Eu saí lá de cara, porque para ir lá eu vou perder um ano, por causa de falta. E aí eu falei para ele, olha, se pudesse abonar, agora que eu começasse a receber, eu estava no dentro direito do Palmeiras lá, a hora que eu começasse a receber, eu ia lá, pagaria o que está devendo. Ele olhou para mim e falou assim, ó a sorte, né? O cara palmeirense, você tá lá no dentro do Palmeiras, eu falei, tô lá. Palmeirense? Eu falei assim, pô, você tá no caminho certo, vou lá que eu vou abonar tuas faltas. Por ser palmeirense, você conseguiu esse... Caraca! Aí, em outubro, eu vou pro Juvenil, aí foi 600 cruzeiros lá, o salário, já conseguia pagar uma, ainda sobrava. Eu sei que chegou dezembro, tava tudo pago, ainda adiantei. Dezembro passei para 900, aí foi... já adiantei janeiro e fevereiro, fui lá agradecer ele antes do fim do ano. Você, mas por que você pagou janeiro e fevereiro? Eu paguei porque eu não sei o que vai acontecer. O ano que vem, eu vou adiantar isso aí, terceiro e último. Mas foi isso aí para... Show de bola. Peraí, vamos só lá para o São Paulo, que é onde eu lembro que o Moraci... Aí decolou. Aí decolou. Onde que o Moraci... O Expressinho, ele virou a referência os dois de preparação física. Foi, pelo menos que eu me lembro. Eu também. É isso mesmo? Sim. No São Paulo foi e foi uma inovação do São Paulo mesmo? Sim. Qual que foi a diferença? O que fez essa equipe do São Paulo? Você, o Tele... Eu acho que até o Muricy estava também lá na época, né? O Muricy era o técnico do Sub-20. Então, tava toda essa... O que essa turma no São Paulo fez que revolucionou a preparação física? Porque o que a gente ouve é
antigamente não existia. Aí sempre vem aquela história. Mas o Pelé foi o primeiro que sacou. Começou a correr mais cedo O que aconteceu, Muricy? Isso aí é muito interessante. O que aconteceu? Eu cheguei em outubro de 90, depois da Copa de 90, eu fiz com a seleção dos Emirados, e o Tele vinha me seguindo desde 86, né? Que depois a gente fala das suas passagens em Copas do Mundo. Mas só para entender isso. Então, eu chego em outubro, e assim, meu sonho como preparador foi chegar num clube com uma certa estrutura, infraestrutura. E o São Paulo já tinha, era o único que tinha um doutor em fisiologia, que é o doutor Turíbio Leite de Barros Neto, que para mim é a maior sumidade na fisiologia, não é só brasileira, mundial. Hoje está como diretor na Portuguesa. E aí eu chego em outubro lá com São Paulo, a gente estava em 12º lugar, uma coisa assim, na virada do turno. E aí eu pedi para o Túlio para fazer uma avaliação ali para ver como é que os jogadores estavam, para ver se eu conseguia fazer alguma coisa até o final do ano. A gente conseguiu dar uma melhorada no grupo, tal, tanto que nós saímos de 12º e disputamos uma final com o Corinthians. Aí chega 91, sentei com o Túlio, vamos fazer um planejamento para o ano inteiro, né? Então eu queria que fizesse não só avaliação no início do ano, que era o normal em todos os clubes, mas que eu tivesse uma continuidade, umas reavaliações durante o ano. Que esse seria o nosso pulo. Então, o que eu queria saber, durante esse período, 2 meses depois da primeira avaliação, no início da temporada, o quanto esse atleta evoluiu, se evoluiu e qual qualidade física que ele tinha evoluído ou não. Podia até evoluir, também tem isso, né? Então, nós começamos a programar a cada 2, 3 meses uma nova avaliação, uma reavaliação, e fizemos isso até o fim do ano. Isso nos deu um gráfico de aproveitamento dos atletas. Vamos ver, nessa primeira vez já, que lá para setembro, outubro, a gente fazia o mesmo trabalho e essa linha não subia mais. Até lá ela estava subindo. Aí ela começou a ficar linear. Então, o que nós deduzimos disso? O atleta atingiu o pico dele. Então, nós vamos começar a diminuir o meu trabalho físico, manter mais o trabalho do tele com bola, tal, tático, tal, para a gente manter esse nível até o fim, conseguir ir até o fim. Então, nós conseguimos isso e o gráfico mostrou isso na última avaliação, que foi final de outubro, que a gente, desde agosto até outubro, a gente conseguiu manter. Então, estava faltando 1 mês e pouco para terminar, não ia cair. Então, entendeu? O segredo foi equilibrar o nível físico com o nível técnico. Sim. Você começar a fazer o nível técnico. Fazer o que o pessoal fala hoje, que é a dosagem do treino. A gente descobriu isso fazendo ali na hora. No ano seguinte, essa curva, quando os jogadores voltaram de férias, eles já vieram num patamar um pouco mais alto que do ano que eles apresentaram no ano anterior. A gente conseguiu elevar mais essa linha, que foi 92, onde a gente conquistou praticamente tudo. Então, ali virou o quê? O que era, até certo ponto, empírico até o início de 90, passou a ser uma preparação mais científica a partir desse modelo que a gente desenvolveu no São Paulo. A ponto de a gente estar ganhando tudo, que naqueles 4 anos nós ganhamos 14 títulos. Caraca. Os 2 mundiais, as 2 Libertadores, Recopa, Supercopa, tudo. E aqueles torneios na Espanha, Ramon de Carranza, Teresa Herrera e tal. Metendo 4 em Real Madrid, metendo 4 em Barcelona, metendo 4 na Lazio, no Troféu Colombino. Então, assim, aquilo virou modelo. Tanto que o Palmeiras pede a indicação do fisiologista, né? E, em seguida, o Corinthians também pede. O Turíbio tinha 2 caras que trabalhavam com ele numa academia lá no Brooklyn, chamada Physis, que a gente, no início, a gente fazia até as avaliações lá. Ele indicou um para o Palmeiras e indicou outro para o Corinthians, só que ele sacaneou os 2. O Dr. Zogaibe, que veio para o Palmeiras, era corintiano, e o... Inverteu. O nome do outro que foi pro Corinthians era palmeirense. Ele, inclusive, faleceu, esse que foi pro Corinthians, não tinha, acho que nem 50, uma doença rara. Então, assim, aí que foi vamos dizer, o início de uma preparação mais científica, né? E assim como São Paulo, né, a gente conseguiu essa infraestrutura e a gente melhorou essa infraestrutura durante esse período que a gente esteve lá, isso com uma colaboração muito grande da diretoria, entendendo que aquilo que eles estavam fazendo não era gasto, era investimento. Com esse argumento que eu colocava para eles, isso não é gasto, é investimento. E tem outra coisa, não vai ser para mim nem para o Turíbio. Amanhã eu não vou estar aqui. Essa estrutura vai ficar. Entendeu? Então, com esse argumento que eu conseguia convencer também. E hoje o São Paulo é recordista de jogadores no DM. Contundidos, Quem é verdade. diria? Como mudou, né? Moracy,
esse negócio que hoje muito técnico e jogador fala também, e até o Diniz, quando foi apresentado no Corinthians, falou isso. Falou, jogador não é só músculo. Eu tenho que pensar também no seu fisiologista hoje, não pode ficar escalando o time. Isso tá um debate sobre isso, que o cara não bate mais falta, porque senão vai machucar. O cara tá correndo muito, é atacante, não precisa correr tanto. Tá uma disputa hoje, né? A profissão de vocês, né, de preparação física, de fisiologia, cresceu tanto que hoje ela tá ali, com o treinador, com o jogador. Como que é isso na prática, na realidade? O fisiologista hoje escala o time mais do que o técnico, Moraci? Fala pra nós a real. Não, eu vejo assim, de uma maneira geral, né? Eu acho assim que não tem como negar, a intensidade hoje do jogo é muito maior do que era antes. Você tem que ter uma outra preparação. A preparação, vamos dizer que evoluiu durante esse período em decorrência também das exigências, né? E, por outro lado, assim, a comissão técnica também virou uma equipe multidisciplinar, não é só o fisiologista, tem o análise de desempenho, tem a nutricionista, tem psicólogo, tem tudo. Hoje tem um ônibus para atleta, tem um ônibus para a comissão técnica. Então, mudou muito. Mas, assim, como que eu vejo a situação, principalmente em relação ao fisiologista? Lá na época, a gente conversava muito. Vamos procurar fazer o melhor dentro da minha área. Eu vou fazer o melhor dentro da preparação física. A Patrícia fazer o melhor dentro da nutrição. Pensando o quê? No melhor para o grupo. E entregar para o treinador o que tem de melhor. Entende? Então, deixar o jogador bem nutrido, deixar o jogador bem preparado, tudo para que ele possa fazer aquilo que ele precisa fazer. Tá? Nós somos coadjuvantes. Nós não somos... Quem manda é o treinador. O treinamento principal é o do treinador. Então, você tem que levar em consideração isso. Quanto a esse negócio da polêmica, que começou a vir vários fisiologistas e todo mundo fazendo fisiologia, que foi um novo campo, que apareceu todo mundo fazendo fisiologia e vamos para campo. E vamos trabalhar. Não sou contra, eu acho que tem que ter uma profissão aí que está ali para ajudar, mas o cara tem que botar na cabeça dele que ele está ali para ajudar. E não para prejudicar. Esse negócio de falar que o cara não pode bater uma falta depois do treinamento, que o cara não pode fazer isso. Cara, não existe. Controle de carga. Controle de carga. Isso aí é a palavra da moda, né? Controle de carga. Na sua época não tinha isso, vocês ganharam tudo. Entendeu? A gente até tinha o controle de carga, mas não tinha esse nome, né? A minha preocupação era não extrapolar no meu para poder fazer com que o Tele fizesse bem o dele. Tanto que numa semana cheia, eu já conhecendo o que eu conheci, o Tele em 79 no Palmeiras. Foi o primeiro trabalho que a gente fez. Em 80 ele vai para a seleção, me leva. Então eu sabia que numa semana cheia, na terça-feira, ele sabia também que a prioridade do treinamento na terça-feira de manhã era minha. Então eu ia puxar o treinamento de manhã. Ele completava o treinamento à tarde com o trabalho técnico. Quarta-feira era trabalho tático, era o coletivo que ele fazia. Eu não fazia nada, eu fazia o aquecimento, tá aqui, Tele. Faz o que você quiser, 1 hora, 2, 3, vai o tempo que for. Quinta-feira, a gente invertia. O treinamento de manhã era o dele, eu vi o que ele fazia de manhã, com a parte técnica dele, e eu completava à tarde. Sexta-feira era pronto final para o jogo. Isso, se fosse no sábado, era um pouco antes, você puxa um pouco antes. Então, vamos falando aqui, o jogo seria no domingo, então essa sexta seria pronto. Eu não fazia nada, era aquecimento, ponto. E eu ficava controlando a véspera do jogo, ele fazia alguns trabalhos de bola parada e tal, e terminava com o rachão lá, que o jogador tinha até as equipes lá que disputavam almoço, jantar, o caramba lá. E eu ficava controlando. E às vezes ele fazia um trabalho tático, que aí eu ficava do lado de fora controlando o tempo, para ele não extrapolar, porque às vezes ele esquecia, ele falava assim, me fala aí do tempo. É o controle de carga. Aí eu entrava lá e falava assim, Tele, já deu meia hora. Isso é o controle. Já deu 40 minutos. Entendeu? Aí ele tirava. Uma das vezes que ele não fez isso, foi um jogo de véspera contra o Guarani. Fomos jogar com o Guarani lá, o campo do Guarani era aquela grama antiga, São Carlos, Batatais, pesado, né? O campo já é pesado, choveu pra caramba no segundo tempo, cara. Ninguém aguentou. Nós perdemos de 3-2, o Guarani virou, tava 2, eu acho que terminou 3-2. Por questão física. No dia seguinte, eu conversando com os atletas me falaram, pô, seu pé tava... Cara, o treinamento que ele fez no sábado aí, como o Tele me escutava, assim, Tele, você lembra o treinamento do sábado lá, todo mundo tá reclamando de perna pesada. Ele tirou o treino naquele dia. Deixa os caras descansar. Você falou de grama. Agora, esse negócio da grama sintética, não tinha na sua época.
Não. Né? Hoje é um debate aqui. Né? Desgasta mais o atleta? Não desgasta mais? Essa é uma treta que não vai acabar. E a grama sintética perde muito, né? Assim, na porcentagem. Os jogadores não gostam, a maioria não gosta. Dizem que depois fica mais doloroso, que a recuperação demora mais. Não tem cara melhor para perguntar isso do que Moraci Santana. A minha, assim, os caras reclamam porque teve alguns atletas de São Paulo, por exemplo, lá no Palmeiras, tiveram lesão de joelho, e alguns outros em outros lugares e tal. A minha pergunta é, por que o jogador do Palmeiras não tem? Tá mais acostumado lá? Não. Todo sem treinamento hoje tem um sintético para você treinar, se você quiser treinar. Hoje, o nível do sintético está tão perfeito que você chega a meio metro dele, não dá para você ver que é sintético ou não. E também a tecnologia melhorou, não tem mais aquela raspa de borracha que tinha. Hoje é um negócio de coco, a fibra de coco, que vai não sei o que mais. Então melhorou muito. Então, entre jogar em um campo sintético, com um nivelamento perfeito, e jogar num campo bem gramado, mas também não é perfeito, você vai estar mais sujeito à lesão no gramado do que no sintético. Certo? Agora, se todos os nossos campos... Você diz pelo desnível. Todos os nossos campos foram perfeitos, até eu preferia jogar no gramado natural do que no sintético. Não é. Entendeu? Então, dificilmente um atleta vai ter uma torção de joelho porque pisou de tornozelo, qualquer coisa do tipo. Entendeu? O impacto não é diferente, então, quando você corre em alta velocidade? O impacto hoje, o que acontece? Para você ver o impacto, a bola tem que subir X centímetros do chão, igual que sobe no gramado natural. É medido isso? É medido. Isso é medido. Isso é medido. Olha que interessante. Inclusive com aparelhos. Isso aí são aparelhos que medem, não é um negócio visual. São aparelhos que medem isso daí. Então, esse kick da bola, ela tem que ser igual. Entendeu? Então, assim, ele vai uma camada de espuma por baixo, tem uma outra camada. Então, são várias camadas que vão até chegar no sintético aí. Por isso que tem essa maciez. Esse negócio, realmente, alguns atletas reportam que depois que jogam precisa ficar assim, na banheira de gelo. O tornozelo ali sofre um pouquinho mais e tal. Se você for para um gramado que não seja tão bom, você vai sofrer praticamente o mesmo. É por costume. Costume também, entendeu? E tem mais um detalhe que eu falo, que eu acho importante aí você analisar, é o tipo de chuteira que o cara usa, porque tem uma chuteira específica para jogar nesse gramado e muitos atletas não usam essa chuteira, porque para ele não é tão confortável, porque ele gosta mais dessa, gosta daquela. Hoje, posso falar de chuteira, falar da minha época. Patrocinador. A chuteira, mas não é o patrocinador. Você pega uma chuteira, vamos falar de qualquer marca aí, ela tem uma específica para jogar no sintético, e o cara não joga. Aí ele está sujeito a ter problema. Porque tem uma chuteira, vou falar o nome, da Nike, que a trava dela é um pouco sextavada. E em 94, na temporada 94-95, fui para o Valência da Espanha, teve 22 casos de joelho e tornozelo em meio período no primeiro turno lá no Campeonato Espanhol. E deduziram que todo mundo estava com essa chuteira. Recentemente, aqui no Juventus, nós perdemos o Rafael. Mas não era sintético ainda, o Juventus? Não. No gramado natural. Tá. No gramado natural. E lá na Espanha, em 94, também não era. Tudo natural. Jogando com essa chuteira aqui, os dois que nós perdemos o Rafael na 5ª rodada, o número 8, esqueci o nome dele, na 8ª rodada, 10 metros um do outro, na Javari, fomos ver a mesma chuteira que os caras jogam. Aí nós alertamos o grupo, assim, olha, essa chuteira aqui, tira essa chuteira daí quem está jogando, porque vai acontecer, uma hora vai acontecer. E o Rafael, até aquele momento, era o melhor jogador da A2. Vocês vão lembrar o canhotinho nosso 10 lá. Na 5ª rodada nós perdemos ele. Por causa dessa chuteira. E então você tem uma chuteira. Tem a chuteira também. Que específica que você tem que usar. Aí o cara sabia disso? Eu não sabia. Mas eu não lembro o jogador que falou com a gente aqui. Ele falou o seguinte: que os sintéticos são diferentes também. Que tem um sintético que é bom e que é ruim. Até ele deu o exemplo, eu não lembro o jogador agora. Ele falou que do Botafogo é bom. Não, foi o Danilo Avelar. E o do Palmeiras é ruim. Danilo Avelar, ele falou que o sintético, ele... Não é igual. Ele falou que ajuda muito o time da casa. Que o cara... Que quando você vai visitar,
você já não lembra o tempo da bola daquele campo, a chuteira, que é o que você falou, está escorregando, se não tá, que até você se adaptar naquele jogo, o time da casa já pode ter conseguido uma vantagem ali, né? Pode ser. Isso aí também, quando você vai jogar... Nós fomos jogar uma vez, Copa do Brasil, só para dar um exemplo, com o Fluminense. O Fluminense estava na Série C. Fomos jogar a Copa do Brasil no interior do Sergipe. Caraca, velho. Pô, tudo seco, nossa, aquela secura da chega maior. O campo estava encharcado. Ô, louco. O cara conseguiu levar 1-1 e fazer o segundo jogo no Maracanã. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você não vai, é só o sintético, né? Entendeu? Não então, é só o sintético. Então, você vai jogar em gramados e vai jogar em gramados. Você vai jogar em sintético. O sintético, para ser aprovado, ele tem que ser o modelo da FIFA, que a FIFA aprova. Senão, não vai aprovar. Sim. Aqui no Brasil, é em qualquer lugar. Na Europa, hoje, por exemplo, nós jogamos várias vezes com o Fenerbahçe na Holanda em grama sintético. Hoje, a maioria estão os híbridos, tipo do Corinthians. Inclusive lá com um percentual um pouquinho maior que o do Corinthians aqui. Parece que o Corinthians acho que é 8%, que tem aquelas amarrações de sintético. 8 ou 10. Lá na Europa vai de 12 a 15. Esses híbridos, que eles chamam de híbrido agora, que eles encontraram uma maneira de, por causa do clima lá e tal, não precisar mais do sintético. Né? Mas também tem o valor que é bem mais caro. Antes da gente falar das suas passagens nas Copas do Mundo, né? Que o pessoal tá chegando Copa, fica todo mundo... Tá chegando. E tem uma pergunta que você vai responder hoje aqui, que seria a capa de todos os jornais 20 anos atrás. Posso adivinhar? É sobre o Neymar? Não. Não? Não. Qual era o peso do Ronaldo na Copa de 2006? Nossa, velho! Essa seria a capa do Estadão, da Folha, Pode crer, da CNN, só que verdade. 20 anos atrás. Mas calma, só pra... Inclusive foi o Ronaldo que falou isso, a gente já vai para as Copas do Mundo, mas isso não é nem sobre Copa. Ele fala que durante a carreira dele, ele acha que ele treinou muito errado. Que ele corria igual o lateral, igual o zagueiro no treino. E que... não era um treinamento feito exatamente porque ele precisava fazer em campo. Isso faz sentido? Não faz? Isso foi aprimorado? Não foi? Faz sentido. Tanto que nesse período do São Paulo, quando nós começamos a fazer as avaliações, eu tendo os dados na minha mão, eu comecei a separar primeiro por posição, de acordo com aquilo, com a exigência do Tele. O Tele gostava que os laterais avançassem e se voltassem. Então, nós começamos a adaptar os treinamentos e começamos a individualizar. Tanto que eu tinha o Altair Ramos, que era o meu auxiliar, e trouxe o Vanilton Zambrotti, que era do Sub-20, porque o trabalho aumentou, que nós tivemos que dividir em vários grupos, primeiro de acordo com a posição, né? O que o Ronaldo faz lá na frente é mais parecido com o zagueiro, porque o zagueiro tem que marcar. Isso. Então vamos dizer, o grupo do atacante e o grupo do zagueiro era praticamente o mesmo. Aí tinha o grupo dos laterais, tinha os grupos dos meias e tinha o grupo só do volante, que o volante corria pra caramba. Lateral e volante. Né? Que o volante tinha que cobrir, o volante tinha que voltar, esse negócio todo. Então a gente foi dividindo por posição primeiro. E depois, um pouquinho mais para frente, já em 93, nós começamos a individualizar mais. Por isso que eu tive que trazer mais um preparador, que foi mais ou menos nesse início da década de 90, que a gente começou a individualizar. Por isso que quando o Ronaldo fala, que ele na época fazia o mesmo treino que os outros, ele não está errado. Né? E fazia mesmo, e não era necessário. Depois, com o tempo, a gente foi vendo que o atacante tem uma maneira... cobre um certo espaço de campo, o lateral é outro. Então, o lateral não pode ser igual ao do atacante. E vice-versa aí também. E aí o volante também não pode ser igual ao do atacante, entendeu? Cobre uma área diferente, são características diferentes de preparação física, de qualidade física que você tem que desenvolver. Então ele não está errado quando ele fala isso. O Ronaldo, quando chega na Copa, e antes disso, vamos falar antes, ele estava com uma lesão, como aconteceu em 2002. Eu me coloquei à disposição que eu saí do Corinthians em 2004, estava sem clube, que você não consegue clube você estando na seleção, porque todo mundo acha que você está indo para a Copa do Mundo, não vai pegar clube, nem aqui nem fora. Né? E assim, me coloquei à disposição para fazer o trabalho com o Ronaldo, como já tinha sido feito lá em 2002. O Ronaldo é um cara dedicado? Ele treina, ele é cara de treinar, não é de fugir de treinamento não. Aí o que aconteceu? O pessoal da CBF não tomou conhecimento disso. Falei assim, cara, esse cara vai chegar aqui, como que ele vai chegar, cara?
tá 2 meses sem jogar, não sei o que mais, não sei o que mais e tal, e eu tentando argumentar lá para ver. Ou eu ia para lá ou atrás, como em 2002, foi feito um trabalho com eles antes da Copa, ele e o Rivaldo. O Rivaldo, inclusive, para o Departamento Médico do Barcelona, não disputaria a Copa. E provou aqui a comissão aqui que estava lá, Dr. Runco, a turma lá que colocou, fez o trabalho com eles, provou que eles tinham condições de jogar, tanto que jogaram e ganharam. E com o Ronaldo eu me coloquei à disposição, mas não teve disposição da CBF de fazer esse tipo de trabalho. O que aconteceu? Chegou em Vegas, quando a gente faz a avaliação lá, falei para o Parreira depois, olha, não tem milagre, cara, nós temos 20 e poucos então, aqui dias já estamos falando da pré-Copa 2006. Isso. Entendeu? Não tem condição, nesse tempo que a gente tem aí, de colocar em forma. Primeiro, que a gente teria que estar... Uma Copa do Mundo, você tem que estar na ponta dos cascos logo no início. É tiro curto, Isso, é. Você tem um espaçozinho para crescer dentro da Copa, né? Porque é outro ritmo e tal, é um pouco mais forte, mais intenso, tal, uma Copa do Mundo. Então, você tem um espaçozinho para crescer, mas você tem que estar bem no início. Nós tínhamos ele com 8, nós tínhamos o Adriano com 9, nós tínhamos o Emerson com 7, Roberto Carlos, um pouco esgotado, porque tinha jogado a maioria dos jogos do Real Madrid, né? Cafu não era problema, mas ele tinha feito uma cirurgia de joelho no menisco, já tinha recuperado, mas não era um período que ele estava normal, fazendo treinamento então, mas normal. o Parreira não levou tudo isso em consideração para fazer a convocação? Mas aí o que aconteceu? Quando quando nós fizemos a convocação, obrigado com 30 dias antes da Copa. Era uma situação. O único que a gente sabia que estava assim, fora de forma, era o Ronaldo. Mas em condições de recuperar para a Copa. Só que a gente não sabia que ele estava com esse peso acima. Qual era o peso do Ronaldo em 2006? Eu lembro que era 8 acima. 8 quilos acima do peso ideal dele. E o, fica difícil de tirar e o isso. Adriano... 8 quilos Não, ele acima. conseguiu tirar. Conseguiu. Quando chegou contra o Japão, por exemplo, ele só estava 2. Jogou bem pra caramba. Ele só estava 2. Eu, assim, me preocupa mais quando o cara está abaixo do que quando está acima. Porque 2 para cima não tem problema, 2 para baixo já começa a preocupar. Entendeu? Porque ele está ficando debilitado. Entendeu? Então, Com o esses Ronaldo dois. chegou para a Copa com 8 quilos acima. O Adriano com 9, eu vou explicar. Pô, 9 bem pra quilos. caramba na Copa América. Chuteira de ouro, fez aquele gol na prorrogação lá. Contra a No Argentina. desconto, contra a Argentina. Tava aos 48, ele empata 2-2, nós vamos para os pênaltis, ganhamos. Isso é Copa América, Copa né? América. Depois, em seguida, Copa das Confederações. Isso. Argentina de novo. Arrebentou de novo lá, o melhor jogador, chuteira de ouro de novo. Inclusive, quando a gente fez 2 gols, deu uma assistência dos 4 que a gente meteu neles lá e arrebentou. Chega em março de 2006, morre o pai dele. Esse foi o problema. O Adriano, cara, é uma moça, cara sensacional. E assim, quando falece o pai dele era o cara que cuidava de tudo. Parece que o pai dele tinha... carreira, depois do que o 40... pai do Adriano faleceu, ele abandonou a carreira. Eu acho que ele tinha 49, o Adriano tinha 21 para 22 por aí. O pai dele com 49. E era o cara que segurava, que pegava o dinheiro do Adriano e estava fazendo as coisas lá. O Adriano sentiu demais, tanto que em 3 meses aí ele chegou. Eu acredito que em março ele não estava com esse peso. Que eu acho que deu uma mexida com a cabeça dele, com certeza ele me chega com... E assim, treinou pra caramba. O Ronaldo de manhã lá não tinha treino, o Ronaldo estava lá fazendo intervalado na bicicleta, perdendo. Só que assim, isso também, você perder rápido, também te debilita. Então tinha que estar fazendo um trabalho Tudo bem dosadinho. dosado, tal, lá com a nutrição em cima dele e tudo lá, para ele não perder. Porque o problema de você perder peso assim, você também perde massa muscular. Entendeu? Então tem tudo isso. Então, o Ronaldo sempre foi um jogador de força, né? Arrancada, força. Não podia Essa perder preparação... eu até fui criticado pra caramba, eu sei disso e tal. Eu, inclusive, falei lá, depois que terminou a Copa, gente, se eu for convocado para uma Copa de novo, a primeira coisa que eu vou exigir, senão eu não venho, tá? Eu vou divulgar a avaliação, que não vai ficar só nas minhas costas. Isso é espetacular. Entendeu? Velho. Eu vou divulgar a avaliação. Pode acontecer agora. Porque o atleta tem que saber que essa avaliação vai ser feita e vai ser divulgada para que ele se cuide para a hora que chegar, para a hora da apresentação, ele esteja realmente bem. Porque teve essa impressão, Moraci, que a seleção fisicamente não estava bem. 2006, 2006. né? Então. E o Zidane, com 34 anos, correu mais que todo mundo no jogo, né? Então Aquele... ficou essa E aí, impressão não, que e fisicamente também estava é mal a maior
crítica que já teve numa preparação, que era tudo aberto, era bagunça. festa, treino aberto, invadir o campo. Essa aí foi outra situação que fugiu ao nosso controle. Por quê? Porque nós não estávamos sabendo que ia ser daquele jeito. Nós jogamos contra a Rússia a final de janeiro, lá em Moscou, que também não sei quem é que arrumou esse jogo para jogar. Começou com menos 19 e terminou com menos 29 aquele jogo. Que amistosinho. Tá? Foi um gol do Ronaldo lá. E aí de lá a comissão técnica passa lá no local para conhecemos o local, ainda não estava, a arena não tinha sido construída. Beleza, até aí tudo bem. Quando chega no segundo dia de treinamento, o treinamento era meu na sala de musculação, que eu pedi para montar uma sala de musculação lá, para fazer um reforço muscular e tal, e o treinamento com bola no campo à tarde. No primeiro dia a gente treinou lá à tarde, lá 5 mil torcedores. Lá chega no outro dia de manhã, numa sala que fizeram um prédio, 2 andares, meteram a sala lá no meio, no primeiro andar, maravilhosa a sala, até duplicaram a aparelhagem que eu pedi. Estou fazendo um treinamento lá, o Américo chegou para mim, o Américo Farias era o supervisor, chegou para mim e falou assim: Moraci, tem que levar o time no campo. Seu Américo, eu não vou levar no campo, porque depois daqui eu vou fazer um alongamento, a gente vai voltar para o hotel, o treinamento no campo à tarde. Não, você precisa levar no campo. Seu Américo, eu vou levar no campo, não está programado no campo. Você tem 5 mil torcedores que pagaram ingresso, você está brincando. Está sendo pago isso aí. Está sendo pago. Os caras estão pagando para ver o treino. Está sendo pago. 5 mil pessoas? Aí desci ali, tinha assim, onde o ônibus parava. Isso aí já quebrou a sua programação de condicionamento da equipe, não, né? Em relação ao condicionamento, nem tanto, mas na programação ali... Já rompeu. Aí tá, eu terminei o treinamento que tinha que terminar lá, eu ia alongar aqui, fui alongar lá no campo. Entendeu? Tá. Desci com eles, tinha um corredor assim, o ônibus chegava do lado do prédio aqui, a gente saía para esse corredor para entrar no campo, que era um tapume, era fechado para o torcedor não ver aqui. Ficar perturbando o pessoal. Aí desci lá do prédio, entramos lá, mandei os caras trotar 10 minutos, 15 minutos trotando, comendo tempo lá dentro. Aí deu uns 18, 20 minutos, aí vira Roberto Carlos. Pô, prof, eu vou ficar aqui correndo até que hora? 20 minutos correndo. Eu tinha falado para eles que eu ia fazer um alongamento lá depois da musculação e ia voltar. Aí eu falei, mano, estão pedindo para a gente ir lá pro campo. Aí... Depois aí que eles reclamaram lá, puxei eles pro meio do campo fazer o alongamento. Foi o dia que a menina pulou. Foi lá em cima do Ronaldinho lá. Foi esse dia aí. Esse dia aí. Tá, beleza. Mas não era pra estar no campo. Não. A sua preparação não tinha campo aqui. Em outro lugar. É interferência. Aí alonguei lá, tal, pegamos, voltamos, chegou na hora do almoço, falei, Parreira, tá sabendo que tive que ir lá pro campo lá pra treinar lá, porque tem 5 mil torcedores pagantes. Ele chamou a minha América, que história é essa aí? Vai ser tudo... Não, todo dia vai ser assim. 5 mil pagantes. Isso não foi combinado com a comissão técnica? Não foi. Olha isso, mano. Não foi. Aí que aconteceu? A Parreira falou assim, treinamento tático... Não. Treinamento tático eu vou fazer fora daí. Não vou fazer aí nessa bagunça que tá aí, não. Esse oba-oba que tá aí. A América falou assim, impossível, porque tem uma multa enorme. Nossa, tinha fechado um contrato lá. Tem uma multa enorme se a gente não treinar aí. Tivemos que engolir aquilo. Caraca, Moraci. Que de concentração, de foco, uma Copa do Mundo foi zero. Tudo errado. Com tudo aquilo de lá. Tudo errado. Né? Rapaz. E aí... Tá explicando o que aconteceu. Aí, não, mas sabe o que é muito importante o Moraci contar isso aqui? Porque as pessoas não sabem disso. Ele não sabia. Eu também não sabia direito o que tinha acontecido. O porquê. Aí a gente fica, pô, mas o Parreira foi culpa do Parreira que abriu o treino. O Moraci não sei o quê. Agora, o pessoal não sabe. Essa semana aqui, eu estava escutando o programa do Jovem Pan no meio-dia, e eu vi o Mauro falando da bagunça que foi lá Vegas. Por causa que ele convocou o Neymar e o Mauro puxou esse tema aí. Eu ouvi também. O Parreira, não sei o quê, eu peguei o celular, eu não tenho do Mauro, mandei pro Flávio Prado. Escuta, aconteceu isso aqui, isso que eu estou contando para vocês. Aí, em seguida, o Flávio entrou. Falou assim, olha, a comissão você está falando, a comissão Parreira não estava sabendo, a comissão técnica não estava sabendo. Só fomos saber no segundo dia quem está mandando aqui o preparador físico. Moraci que estava lá. Entendeu? Isso foi tudo uma coisa da empresa do Ricardo Teixeira, com a empresa lá da Suíça lá. Quem fez a arena lá foi uma empresa que faz as máquinas de café da Starbucks. Quando nós fomos lá, o cara botou o projeto... Isso foi tudo negociado, né? Sim. E não foi passado para a comissão técnica. E tudo isso foi jogado na fogueira. Exatamente. Aí ele vai chegar ali, é funcionário. Pois é. Ele vai chegar lá e vai fazer o quê? Vai embora, galera, aí. Ninguém vai assistir. Galera já comprou ingresso.
Quanto ao local, beleza, estava no hotel maravilhoso, lá a areninha ficou maravilhosa, o que eu pedi foi feito e tal, só que ninguém falou que ia ter 5 mil todo dia, a gente achou que era um outro dia, o dia que nós permitíssemos. Quando em 94, que nós fizemos lá na universidade, teve vários torcedores que entraram lá, tinha um número... Mas foi um dia esporádico. Esporádico que nós liberamos. É diferente. Como é que foi 94? Foi muito diferente em 94? Sim, sem dúvida. Sem O dúvida. resultado também. Tem o dia que a gente diferença. liberava, que era só a imprensa brasileira participava de praticamente todos os dias. A gente liberava o dia que não tinha nada a ver de trabalho tático da imprensa estrangeira cobrir. E eles têm uma área para ficar, tudo isso. E também alguns torcedores que eram estudantes lá da universidade, queriam ver o treino. Inclusive, teve 2 ou 3 estudantes lá que estavam fazendo alguma coisa em relação ao futebol, pediram para a gente, para esse cara lá, tipo um estagiário. Ficaram com a gente, observando, acompanhando os treinamentos né? nossos tudo lá, porque pô, a universidade cedeu o campo para a gente. Lá. É um local que era bom para a gente, porque a gente conseguia isolar, né? Então teve... E nas outras Copas também foi assim. Entendeu? Mas 94... 93 você estava na preparação ou não? Na eliminatória, não. Na eliminatória, vai só para a Copa. Tinha uma ação na Justiça da Copa de 86 contra a CBF, que foi resolvida em final de novembro, para eu poder, que o Parreira falou assim, acerta esse negócio com o Muracy, que eu preciso dele na Copa. Como é que foi em 94 com os horários? Porque a Copa também agora é nos Estados Unidos. Mas os horários são um pouco diferentes, né? Porque em 94 o Brasil jogava horário local lá, meio-dia. Meio-dia, Argentina, o Maradona arrumou confusão com a FIFA por causa disso. Jogando 45 graus. Como é que foi essa Copa pro Brasil? Uma preparação diferente, lembrando, né, que né? temos aqui um tetracampeão mundial e agradecer o Muracy. A nossa programação, nós fizemos 15 dias de trabalho em Teresópolis, né? Que foi, a ênfase foi toda minha. No frio. No frio. Isso não... Mas aí tudo bem. Mas tem que ser Teresópolis, né? Porque porque compraram do Renato Aragão essa porra. Tem que treinar lá. Era do Renato Aragão, você sabia dessa, né? É outro acordo que não pode É outro desfazer. acordo que não tem como desfazer. Mas não é o ideal, né? Não é o ideal. Mas assim, fizemos os primeiros 15 dias lá porque nós íamos ter quase 4 semanas lá nos Estados Unidos. A gente programou. Né? Vamos chegar com antecedência lá, com a máxima antecedência possível para a gente se adaptar. Não só fuso horário nem tanto, porque é 1, 2 horas só a diferença, não tem, mas ao calor que estaria lá nos Estados Unidos. Então a programação... Então esses 15 dias aí, eu falei assim, ó, ênfase minha, vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que precisa, de acordo com o que eu recebi da avaliação. E o Parreira, eu falei assim, Parreira, hoje eu vou dar uma diminuída, então você faz de manhã que eu vou fazer de tarde, correndo o risco lá, nesse período, do tal do... Como é que eles falam lá? Do russo. Russo é a neblina, o carioca fala isso, eu sei. Fala que o russo chega à russo. tarde. Então, às vezes, quando o treinamento era... Qual o treinamento prioritário? É com bola, mas tática, olha a cagada que é essa. Vamos fazer de manhã... E vamos fazer a preparação agora lá de novo. É lógico. Começando essa semana. À tarde tem isso, né? Aí, vamos dizer, não deu para fazer no campo, você tem sala de musculação, você tem hoje muito mais estrutura do que tinha em 94 lá para fazer algum treinamento alternativo. Então, era isso que a gente fazia. Aí, como eu fiz esses 15 dias lá, né, quando nós fomos lá, ficou mais o trabalho com o Parreira e eu fiz só mais uma manutenção para a Copa. Então, nós chegamos acho que com 24 dias antes do primeiro jogo. Todo o nosso trabalho foi feito dentro do horário que a gente ia jogar, os treinamentos, meio-dia. Você já programou isso antes. A alimentação do dia do jogo era a mesma do dia do treino, porque é diferente. Você não vai conseguir comer aquele volume que você come quando você vai jogar às 4, 5 horas da tarde. Então tem que ser uma refeição mais leve, porque você também não está acostumado. Então nós estamos adaptando o atleta a essa refeição, esse nível de refeição, inclusive com massa, quem come massa de manhã, cara? Não come, aqui no Brasil não come. Na Europa, assim. Bom, beleza. Aí nós estamos fazendo e hidratar antes, durante e após. Que era o maior problema que a gente poderia encontrar, porque pelo desgaste, né, calor e tal, ia desidratar. Foi o primeira Copa também, que disponibilizou as garrafinhas do lado do campo. É verdade. E também não, paralisação não. Foi feito um levantamento lá de uma universidade americana que constava que
com 21, 22 minutos de jogo, você tinha que, quase a metade do tempo, você tinha que já reidratar. É o que estão fazendo agora com essa parada, né? Da reidratação. Né? Da reidratação. Isso não importa se tá frio ou calor, essa pausa aí, ela tem que ser feita. É recomendada de qualquer maneira? Sim, é recomendado. E é muito legal, né? Você acha? Eu acho legal, porque dá para o jogador tomar uma água e o treinador passar uma instrução ali também. Ainda né? Tem uma pausinha ali. O que eles estão aproveitando nisso também, né? É o tempo comercial, pô. Comercial. Também. Entendeu? Porque é futebol, vamos falar, comercial, é pô. Então, você é muito inocente, Alan. Comercial, pô. Mas diferentemente dessa Copa aqui, que o primeiro jogo do Brasil já vai ser 6 horas da tarde lá em New Jersey, né? Então os jogos são mais no final da tarde. Eu lembro que naquela época o problema era o que era? Era a Europa, que os jogos, por exemplo, você vai jogar lá meio-dia lá, são 6, 7 horas da noite na Europa. Por exemplo, os jogos agora 6, 7 horas lá vai ser depois da meia-noite lá. Mas o problema deles, fica acordado até tarde. Brasil, como que o Brasil chegou naquela final, Moraci? Porque eu lembro que a Itália chegou bem arrebentada. O Baresi voltando de uma artroscopia, alguma coisa assim no joelho. O Baggio também estava machucado. O Brasil chegou mais inteiro que a Itália naquela final? Competiu mais, até para disputa de pênalti? Eu acredito que sim. Nosso time estava mais inteiro. Não tinha ninguém com contusão, com nada. Nós tivemos um problema com o Branco, né? Ali 10 dias antes, já contei essa história, né? 10 dias antes da Copa. Conta de novo. Travou lá a coluna dele, né? E aí, à noite, reunião lá da comissão técnica, Parreira, eu, Zagallo, Américo Farias e Dr. Lídio. O Dr. Lídio chegou com problema clínico, ele que tem que falar. Chegou e falou assim, o Branco tá fora, são 10 dias de tratamento, mas tem mais a parte física, e não sei o que e tal, então da minha parte tá fora. Aí eu levantei e falei assim, olha, ele tá fora porque o menino que ele não pode treinar no campo. Não tem condição nem de andar direito. Queria cortar ele. Ia cortar ele. Já estava cortado. Já estava cortado. Pelo lead já estava cortado. 94. O Branco fez pouca diferença na Copa ou não? Mas muito. Aí eu falei assim, ele não pode treinar no campo, mas ele pode treinar na piscina. E o Zagallo tá aqui meio ironicamente, porque também não gostava do Branco. Falei assim, na piscina, nunca vi jogador na piscina. Assim, então você pode ver, porque desde 91 eu treino esses jogadores com problema de tornozelo dentro da piscina lá no São Paulo. Eu trouxe o colete para fazer o trabalho. Eu já conversei com a IMCA aqui do lado, para a gente fazer, dava 5 minutos, 10 minutos ali da onde que a gente estava, Los Gatos lá, para ir nesse clube, que tem a piscina lá com profundidade, tem que ter profundidade, que a gente chama o trabalho que chama Deep Run, que é a corrida sem tocar no fundo, né? Sem tocar no fundo. Então tinha a piscina lá, eu fui ver, levei esse colete que chama Aquajog, é uma espuma dessa grossura assim, é um colete mesmo, todo anatômico, para que você possa flutuar. O cara fica flutuando. Fica flutuando. E vai... Como era na coluna, o colete apertadinho aqui ainda protege a coluna dele. Aí eu falei assim, olha, pode fazer o treinamento na piscina, não tem problema nenhum. 10 dias ele vai treinar de manhã, são 20 períodos comigo na piscina. Aí eu falei, o Parreira virou para mim, você garante isso? Eu garanto. Ele vai treinar 20 períodos comigo, depois do treino ele faz a avaliação. Ao meio-dia a gente vai para o campo, não tem problema, não vai interferir em nada, nem no meu trabalho, né? E nem no tratamento dele. Aí o Parreira repetiu de novo, assim, você garante? Esse trabalho, eu garanto, ele vai treinar comigo e ainda vou condicionar ele na piscina. Você não deixou ele ser cortado. Na hora, o Parreira levantou e falou assim, eu preciso dele, ele está convocado. Ele levantou e saiu. O Branco te agradeceu já, né? Não, vou contar depois. Aí, saí dali, os 3 ficaram lá meio incrédulos, né? Fui direto lá para o quarto dele lá, falei assim, você vai treinar comigo amanhã. Falei, mas como, professor? Não estou conseguindo nem andar direito. Fica tranquilo que você vai comigo para a piscina, você vai ver. No primeiro dia botei o colete nele lá, entrou na piscina, você vai trotar 40 minutos. Isso estava numa piscina externa ainda, que eles estavam limpando a interna, eu queria fazer na interna lá. Aí ele trotou 40 minutos, aí eu botei aquele elástico de bagagem de bicicleta, prendi lá os ganchinhos, né, sentei, agora você vai dar 10 tiros, de 10 segundos por 20 de descanso. Estica o máximo que você puder essa cordinha aí, esse elástico, né, acelera o braço. Não está sentindo nada? Não, professor, estou bem, não estou sentindo nada, só mexendo o braço e perna, está tranquilo, não estou tocando no fundo. Então vamos embora. Agora você vai dar como se fosse um pique, um tiro, de 10 segundos. Acelera o máximo que você puder, braço e perna.
Aí, pá, no primeiro, pá, no segundo, no quarto, viram, você tá maluco, meu, isso aqui tá pior que treinar no campo, eu prefiro... Você vamos embora, banco, se dá falta 6. E foi. Só pra você ter... Ele reclamou no quarto, no primeiro dia. Aí, com o tempo passando, eu fui diminuindo o trote, os 40 minutos, e fui aumentando a intensidade desse intervalado, né, para fazer um trabalho mais anaeróbico, que é o que ele vai precisar no campo. Aí, no 7º dia, 14 sessões. Ele estava fazendo 15 tiros de 10, 15 tiros de 15, 10 tiros de 20 e 10 tiros de 30, com o dobro de descanso. Eram quase 2 horas dentro da piscina, fazendo esse trabalho. Você já tinha feito esse trabalho com algum outro atleta antes? Já? Então você já estava... Quando você viu, você falou, é isso aqui. Não era de coluna, era de tornozelo. E o resto o Zagallo, o Parreira, a turma toda, o Zé Américo ficaram incrédulos? Não, na hora que ele saiu dali... Não, na hora que saiu dali... Na hora que nós saímos, ele falou assim, tipo assim, vai dar merda isso daí. Né? Eu acho que na cabeça deles. Mas eu tinha certeza daquilo que ia fazer e, assim, baita responsabilidade, vai que não dá. Né? E deu muito certo, que bom. Não, resolveu gol, a Copa pro Brasil, tá louco, pô. Quando ele faz o gol, ele vem apontando, né, pra mim. Eu demoro um pouco. No gol da Holanda? Ele é pra você que ele aquele, ele vem. Eu tava fazendo scout, que eu fazia scout no computador, né? Que da hora. E eu demorei um pouco. Na Globo não tem, mas na Band aparece eu dando um tapa no braço dele, ele fazendo assim com o braço pra trás, pra mim. Eu fui contar essa história pra ele, porque ele elogiava, lógico, o pessoal do departamento médico também fez o trabalho deles. Ele elogiava, tal, e fui contar essa história para ele 7 anos depois que eu estava na Inter de Porto Alegre, eu e Parreira, 2001. E eu fui contar essa história para ele do que tinha acontecido na reunião, num evento lá no Sul, que tem um jornalista lá que fazia um jantar e homenageava os melhores do ano lá, dos gaúchos lá, e estava o Dunga, estava o Tafarel, o Branco, eu e Parreira, porque o Parreira a gente estava lá na Inter, né? Eu homenageia também os hábitos, tal, lá, esse jantar. Todo fim de ano acontece isso lá. E ele sentou do meu lado. Aí eu falei assim, vou aproveitar para contar uma historinha para você. 7 anos depois, eu não encontrei com esse cara. Ele não sabia que ele estava praticamente cortado, estava fora, ele não sabia. Não sabia. Caramba. Não sabia. E eu fui o último cara que eu encontrei dos 23... Foi o último cara que eu encontrei. Mas você nunca ficou assim, puta, vou ligar pro Branco, vou contar isso? Não, ou depois, nunca? Eu queria contar pra ele pessoalmente. Aí o Parreira tava do lado de lá, a hora que falou assim, com o Parreira do lado, aí você também, mano. O Parreira sempre te levou pra tudo que é lugar. Sempre. Aí ele falou, ele ficou olhando pra mim assim, aí o Parreira, pode agradecer todo dia, porque se não fosse ele, você tava fora. Você tava fora. Olha, que história maravilhosa. Eu vou aplaudir essa história, mano. E vamos te agradecer. Não acabou o programa ainda, mas por essa sua força de acreditar no atleta, de acreditar no ser humano. Porque isso faz uma diferença. Particularmente, vamos dizer, Holanda, quartas de final. Nós caímos em 82, o quê? Quartas de final. Caímos em 86, o quê? Quartas de final. Quando nós chegamos nessa quarta de final, eu estava com uma sede, cara, que eu tinha sido bicampeão mundial pelo São Paulo, 9-2, 9-3, né? Os títulos que estavam vindo, eu falei, pô, esse 94 a gente tem que ganhar. Quando chega nas quartas de final, eu lá no meu quarto, lá na minha oração, lá, falei assim, Deus, pai, não pode ser quarta, se eu passar a quarta de final, vou ser campeão do mundo, eu comigo lá. E ali conversando com Deus ali no meu quarto e tal. Cara, na hora que a Holanda empata 2-2, eu fiz assim. Mas o Brasil inteiro aqui nós gelamos, velho. Nas quartas de final de novo, não. Pelo amor de Deus, caiu ali comigo, né? E pra honra e glória do Senhor, o cara que vai fazer o gol. É o cara que você bancou lá e que você na hora preparou. dessa falta. Você levantou pra ver? Você conseguia ver do banco ali onde você tava? Não, eu tava na nossa direção. Eu tava na direção do nosso banco. Que o Branco cavou aquela falta, né? Ele cavou a falta, ainda pegou a bola para bater, não deixou ninguém bater. Você conseguiu ver com bastante clareza? A gente vendo de lado, né? Depois pela televisão você vê melhor que você vê mais de cima, né? Na hora que o Branco fez o gol, o Parreira olhou para você ou não? Na hora ali E esse gol é tão espiritual que o Romário tira, né? O Romário tá tiradinho, assim, que o Romário você fica parado, e o próprio zagueiro também chega tirar um pouquinho a perna. O Romário dá uma tiradinha de coluna assim, a bola... Se o Romário ficar parado, a bola explodir no Romário. Olha aí, ó. Ia no gol.
uma grande porcentagem do Tetra tá sentado aqui. Uma se não coisa fosse que o Moraci, pouca gente ficou sabendo desse jogo, finalzinho do jogo, o Márcio Santos fazia assim e apontava para o branco. Só que a gente estava no banco pro lado de cá, né? A gente estava atacando para cá o segundo tempo, e apontava para o branco. Falei assim, pô, Márcio. Aí o Jorginho veio, falou assim, o que aconteceu com o branco? Tá sentindo alguma coisa e tal? O Jorginho, não, ele tá chorando. Nossa. Aí pode ver que o Cafu entra no finalzinho lá, o branco, cara, sentou no banco, ele chorava. Não tem essa imagem, ninguém tem essa imagem. É mesmo, eu nunca vi chorava de emoção. Caraca. E nós estamos quase chorando junto aqui. Olha que história bonita, né, Alfinete? Agora vamos para as derrotas, que infelizmente fazem parte, mas que também te ajudou a tomar essas decisões em 94. 82 e 86. 82 talvez tenha sido a mais sofrida delas, porque a seleção é a que praticava o futebol mais bonito. Com certeza. Talvez da história das Copas do Mundo, uma das seleções. 70 e 82 a gente perdeu aquele jogo para a Itália, e eu já vi algumas reportagens, algumas entrevistas, que dizem que o Sócrates se preparou muito para aquela Copa do Mundo. Parou de fumar, parou de beber, parou de sair. E isso parece que... como que se diz? Inflamou a equipe inteira, né? E aí vem aquele jogo em que, infelizmente, não dá certo ali. Qual que foi o sentimento do seu trabalho em 82, Moraci? Que poderia ter sido coroado com um título que seria talvez o mais espetacular, né? Diferentemente, né, desse período agora, naquela época você começava a treinar em março, né? Tinha 3 meses. Pro... A maioria dos jogadores aqui no Brasil, você tinha um bom tempo para fazer esse tipo de trabalho. O Sócrates, isso que ele fala, inclusive, realmente aconteceu. Em janeiro, ele para de fumar, né? Só a cervejinha que ele tomava lá. Mas o elenco inclusive todo não gostava, parece, né? Uma cervejinha mais. Não, tinha até na própria concentração nossa lá. Tinha um sambinha lá num dos quartos lá, que tem aquela música do Júnior e tal lá e tal. E aí, quando dava mais ou menos umas 11 horas, o Tereza falava assim, não era todo dia, era alguns dias. Aí eu subia lá, 11 horas, moçada, 11 horas, cada um pro seu quarto e tal. O pessoal saía, só que você olhava assim, o lixinho lá cheio de long neck. Até teve uma situação fora do dia da liberação. Aí, assim, o hotel tinha a recepção lá e fazia um L para cá, o restaurante aqui. Aqui tinha um bar, no canto aqui. Aqui no meu jardim. A recepção tá lá. Aí eu tava, depois do jantar assim, sem ficar batendo papo lá, tem um grupo de jogador que sempre fica, a comissão técnica, a gente já jantava depois dos atletas, né? E a gente estava sentado lá, batendo papo lá, eu tô de frente pro jardim. Daqui a pouco eu tô vendo um vulto no meio das árvores, lá, tudo escuro, em direção ao bar lá. Daí voltava. A comissão técnica ver tudo, né, velho? Aí daqui a pouco eu voltava. O vulto assim. Passou, ele viu o vulto, velho. Aí eu vi uma segunda vez. Que assombração que é? Deixa eu ver. Cara, que é que tá falando lá? Aí quando eu vi vindo a terceira, eu fui por aqui, fui lá na recepção, tô lá. Quem era? Gata Mansa. Você lembra deles? Que era o assessor de imprensa. Não lembro. Pô. Era ele e o Lucas Neto. Aí o Gata Mansa era um bonachão, um cearense grandão assim, brancão. E, bom, todo mundo adorava ele. Você achando que era jogador? Ele. Não achei que era jogador. Eu falei assim, pô, mas quem é que pode estar indo lá? Vai ter alguém estranho ali, deixa eu ver. Ele aqui, ó, abraçado, com umas 10 long neck aqui. Eu cheguei assim, ele assustou. Eu falei assim, onde você vai com isso aí? Ô, senhor, os jogadores que estão pedindo. Vai voltar pro bar, acabou isso aí. Acabou. Eu volto, ele volta. Cara, esse cara, depois que nós perdemos, nós saímos lá do Masbador, lá, 40 e poucos minutos até o aeroporto. Ele tinha tomado todas, meu amigo. Tava trêbado. Aí ele vinha no disse, ô, Falcão, liga pra tua cara. Eu falo italiano. Não fala italiano, eu falo brasileiro. Eu falo brasileiro, tem que falar italiano. Como que fala italiano na tua casa? Você é brasileiro também, isso aqui, desse jeito. Aí virou pro telefone. O maior técnico do mundo. Nossa Pô, ele foi aquele silêncio, cara, dentro do ônibus. E só ele falando. Só o homem falando. Mas como é que foi ele saiu carregado. O vestiário depois daquela derrota para a Itália, Moraci? Agora é curiosidade de torcedor. Isso aí parecia um velório.
né? Vai ser um velório. Deve ser assim mesmo. Nós saímos de lá, do Masbador de ônibus, quando a gente passava na vilinha lá, descendo pro estádio, cara, a vila toda vinha na ruazinha lá para aplaudir a seleção brasileira. Na hora que a gente descia e na hora que a gente voltava. No dia que nós perdemos, nós voltamos, parecia que tinha o dobro, o triplo de pessoas esperando o ônibus subir. Tanto que o ônibus passava 60 por hora ali, 50 por hora ali. Esse dia foi a 10 por hora. Tanta gente que tinha, que eu acho que eles estavam querendo ver se parava o ônibus, cara. Aplaudindo. Chegamos no hotel, todo mundo foi pro quarto e tal. Aí o Julite, eu desci lá para comer alguma coisa, o Julite estava lá. O Julite me contou, assim, cadê os jogadores? Eu falei, acho que estão no quarto, vocês vão descer para gente. Dá para você chamar? Eu queria conversar com eles. Aí eu vi que estava um pacote de papel assim na mesa. Eu fui lá, chamei lá um por um, o pessoal foi descendo e tal. O Julite falou assim, ó, o Julite tá lá, tá querendo conversar com vocês e tal. Avisei o Tele, que o Tele também não estava lá embaixo. Aí ele falou, tá vendo isso aqui? Tinha mais de 1000 fax. Acabou a bobina do hotel. De tanta mensagem que foi lá do mundo inteiro, assim, falando que a melhor seleção tinha caído, para eles a seleção se considerasse campeã, porque era a melhor seleção, não sei o que mais, do mundo inteiro, ó. Tanto de fato. E só não teve mais porque acabou a bobina do hotel. Que já era, trauma, já era noite. Né? Aí o Julite agradeceu todo mundo lá, e o Sócrates foi falar em nome do grupo, começou a chorar, parou. O Júnior foi falar, engasgou lá, começou a chorar, também parou. Aí parou todo mundo, um ou outro ficou ali para comer alguma coisa. E o Cerezo se sentiu culpado por causa daquele lance? Não. Aquela virada de bola? O pessoal fala dele, mas, cara, vou falar. Não, sempre tem. 4 caras assim, ó. Tinha aqui, vamos dizer, tinha o Oscar lá, o Luizinho, tinha o Falcão aqui, não sei quem é que estava lá. Ele sai por aqui, ele mete a bola no meio. Tanto o Oscar dá 2 passos para frente, cortava essa bola, como o Falcão voltasse que pegava, como o Luizinho lá pegava a bola, atravessa no meio de todo mundo, aquele negócio. Um deixou para um, outro deixou para o outro. A bola passa, vai no pé do Paulo Rossi. E se o Júnior fosse grosso, ele ia dar uma pancada no Paulo Rossi, lá, derrubar a bola. Ele tentou tirar a bola, ele deu um toque para frente e conseguiu ficar. Né? Fora que, 1 a 1, a gente não conseguiu passar na frente do resultado. Se a gente passa na frente do resultado, eu acho que saía até uma goleada. Depois a gente não passou. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, eles fizeram o terceiro. Em cada gol desse aí, tanto nosso como dele, nós tivemos chance para passar e não fizemos. Teve pênalti no Zico, o cara rasgou a camisa dele dentro da área, ele mostra pro árbitro, o cara segurando ele dentro da área, não deu. Né? E aconteceu isso aí, acabamos perdendo o jogo, aquele negócio que se você jogasse, naquela época, jogasse 10 vezes, a gente ia ganhar 11. O problema é que perdemos a uma... Na hora que não era para perder. Você falou do tanto assim, a final, eu acho, deveria ser Brasil e França. Porque a França era o melhor time, fora o Brasil, ou com Tiganá, Giresse, time bom pra caramba. Que essa geração da França não ganhou também, né? Veio a ganhar só em 98. Tirou o Brasil, Tiganá, Giresse... Mas tirou o Brasil também do Moracim em 86. Em 86 eu vi o Zico dando uma entrevista esses dias. É uma história, né, meio... O Branco já estava lá em 86, sofre pênalti, que o Zico perde. O Zico não tinha condições de ser convocado para aquela Copa do Mundo. Ele já disse que se arrependeu de ter disputado essa Copa do Mundo. Qual que era a situação do Zico lá em 86? E o que a gente pode tirar de lição? O Zico tinha feito uma cirurgia no joelho que não tinha sido bem sucedida. De acordo com o que o médico tinha falado, se a gente fizer um reforço muscular nele, ele tem condições de disputar a Copa, né? E refaz a cirurgia depois da Copa. Então, optou-se por isso. Aí, ali, eu cheguei dia 21 de março, que eu estava na Arábia Saudita, cheguei dia 21 de março lá na Toca da Raposa, e na reunião, que era eu e Gilberto Tim, éramos os preparadores físicos. Então, designaram para que eu cuidasse do Zico, fazer esse reforço muscular que a gente fazia todo dia. O Zico fazia o Zico nesse ponto, cara, tem que tirar o chapéu, o cara é super determinado. Você podia passar a programação para ele, virar as costas e ir embora, que ele ia fazer tudo. Ia fazer tudo, e se você não cuidasse, ia fazer até mais. Então, a preocupação era essa, e eu fui fazendo, ele entrava nos amistosos, tanto que entrou no jogo contra a Iugoslávia, era que a gente estava perdendo... contra a Suíça, estava perdendo 2-1, aí o Oscar empata de cabeça, 2-2,
Aí ele entra no jogo, dribla, defesa inteira, driblou o goleiro, fez o terceiro. Golaço esse aí. Aí ainda foi lá para o México que foi decidido quem ia ficar, quem não ia. O Zico entra o Tele fez um coletivo, o Zico entrou, arrebentou com o coletivo. O Dirceu não foi, que ele tinha reclamava de uma dor no joelho lá, o médico achava que não tinha nada, que ele estava tentando se preservar, aí foi cortado. E o Cerezo, que tinha tido um problema na Roma, na última semana lá, não tratou porque ele ficou correndo atrás tanto que depois ele vai para o Sampdoria, né? Tratando lá do contrato dele, ele não tratou direito. Esse tempo que ele perdeu acabou faltando lá na Copa, porque ele entra nesse treino, na hora que ele foi fazer uma jogada, ele não teve a confiança para fazer, não fez, e a gente sabia que se a gente continuasse com ele poderia lá na frente durante a Copa entrar. Aí foi cortado. O único que estava assim, vamos dizer, não teria condições de fazer o jogo inteiro era o Zico. Por isso que estava entrando no segundo tempo. Mas foi o único que ficou dos 3 que tinham que ser cortados. Né? Mas foi isso que aconteceu. E eu continuei esse trabalho lá. Eu desmontei toda a sala de musculação do Cruzeiro, da Toca da Raposa. Botamos no caminhão, levamos para lá. Eu montei essa sala lá, os aparelhos que a gente precisava. E era numa varanda assim, perto de uma piscina, na frente de uma piscina, onde o jogador passava para ir para o vestiário. E o campo ficava depois do vestiário. Então, todo dia de manhã, estou eu e o Zico lá fazendo esse trabalho de musculação antes do treino. Aí, algumas vezes, eu fazia um trabalho dentro da piscina com ele, lá antes do treino, depois ele ia para o treino. No dia do jogo, a gente ia de manhã cedinho lá, que o jogo também era meio-dia, 1h. 7h da manhã eu tomava café com ele, passava na sala de musculação. Na sala de musculação, ia para a preleção, na preleção, jogo. Mas assim, a parte muscular dele, ele não ia sentir nada. O joelho não ia ter nada ali, entendeu? Tinha que fazer, inclusive já estava agendado para ele fazer a cirurgia. Você acha que abalou um pouco a confiança dele, talvez? Talvez, assim, o cara com um problema no joelho sempre é complicado, né? Mas ele estava se sentindo bem, tanto que as jogadas estavam saindo naturalmente. Ali eu acho que na hora do pênalti, quem era para bater era o Sócrates. A hora que ele viu que o Zico tinha entrado, pediu para o Zico bater. O Zico tinha acabado de entrar, né, no jogo. Tava frio. E tanto que na hora das penalidades, a disputa de penalidades, o Zico faz, o Sócrates perde. E os dois, curioso, os dois que perderam, eu fazia anotação na hora do treinamento. Sócrates e Júlio César não tinham perdido nenhum no treino. Puta que... Os dois que perderam. Impressionante. Não, mas o jogo normal, o Careca perde gol que ele nunca perdeu, o Miller perdeu gol que ele nunca perde, cara. Era 90, Brasil e Argentina também. O Brasil amassou a Argentina e a jogada lá. O próprio jogo com a França em 2006 foi um jogo equilibrado, cara. Foi um jogo equilibrado. Ali, a gente vendo do banco, a gente vendo do banco, assim, ó, quem fizer o primeiro gol, leva esse jogo. Vai ganhar. Nós tivemos chance, inclusive. Se nós tivéssemos feito um gol ali, a gente levaria aquele jogo. Foi na bola parada, um detalhe, né? No vacilo, né? Ô, Moraci, que a gente os caras até falam do Roberto Carlos, o Roberto Carlos... Da meia? Explica essa história da meia, então. O Roberto Carlos tá bravo com o Galvão até hoje por causa disso. O Roberto Carlos era o cara do rebote. Era o cara do rebote. Ele é pequenininho, vai marcar alguém na área. Explica essa história da meia. Na meia, ele faz que ele agachou para fazer alguma coisa na meia lá e saiu o cruzamento, mas ele não foi o culpado. Não, porque a posição dele era fora da área, era rebote ali, não era... Ele não tinha que ter acompanhado ali. Não. O Henry, né? Ele faz gol de pé. Não foi nem de cabeça no cruzamento, foi de pé. É aquele problema do zagueiro, na hora, se distrai e tá vendo só a bola, não tá vendo o cara. Porque você vê que ele vem aqui por trás. Ele faz esse movimento. O cruzamento é muito bem feito também, né? O Zidane esse dia tava assim... Tava um negócio. E a gente, aí voltando lá à parte física, lá que eu falei pro Parreira, a gente vai sofrer no início. Nós temos que passar aí no início aí para poder chegar ali nas quartas, na semifinal. Semifinal e final, com certeza, a gente vai estar bem fisicamente. Mas nós vamos ter que chegar lá. Infelizmente não chegou. Mas nesse jogo, fisicamente, o nosso time já foi melhor. E tem outro detalhe. Quando nós jogamos contra o Japão, a gente já estava classificado, o Parreira mudou o time. Metemos 4 no Japão. Zico era o treinador do Japão. Tá?
Aí, no jantar, eu falei, Parreira, tá vendo esse time que entrou? É praticamente o mesmo tipo da Copa das Confederações que nós metemos 4 na Argentina e fisicamente melhor do que vem jogando. Pensa um pouquinho aí no jogo contra a Gana. O Zagallo vai lá, não, porque os jogadores são mais experientes, não sei o que. Porque tinha entrado o Gilberto na lateral esquerda, Gilberto Silva no lugar do Emerson, acho que tinha entrado o Cicinho na lateral direita. Cicinho jogou, né? Tinha entrado o Juninho Pernambucano no meio, até fez um gol de falta. Então, assim, eu acho que ali, principalmente o Gilberto Silva... Os volantes meia ali, né? O Gilberto Silva com o Gilberto ia dar uma conta melhor, porque o Gilberto estava melhor fisicamente que o Emerson. E não sei, cara, o Gilberto na lateral esquerda estava muito bem, ele fez uma baita Copa América, fez uma baita Copa das Confederações, e o Roberto Carlos, eu controlei todo o treinamento, eu e o Paulo Baixão controlamos todo o treinamento do Roberto para não estourar o cara, porque ele estava meio esgotado. Então, assim, o que eu fazia 10 tiros com um, fazia 5 com o Roberto. Para aí também não perder. Aí não entra o nome do cara, né? Que tem um nome mas isso cara, que foi né? o negócio da interferência do Zagallo, né? Esse é o entendeu? problema. Então eu achava... Porque se entra pro Gilberto, nós aqui no Brasil assistindo, fala, o treinador tá louco. Como é que ele deixa o Roberto Carlos de fora do jogo contra a França, que é o Roberto Carlos, por causa do nome, né? Nossa Gilberto. Senhora, mesmo. Todo mundo é questionado. Mas era contra a Gana. Tanto que 20 minutos do jogo sendo audida, a gente tinha tomado 2 gols de Gana. É verdade. Ó, vamos para a reta final com o Moraci aqui. Bora. Queria te perguntar sobre o Neymar. Porque o Neymar, ele tá foi convocado, ele tá com edema, né? O que tem sido noticiado é o edema, que o edema, eu que sou ignorante no assunto, não seria contusão, né? Mas tá com edema. E ele é um jogador que tem dificuldade já em manter uma sequência. Existe alguma possibilidade do Neymar chegar bem fisicamente para essa Copa do Mundo? Ou, assim, talvez seja essa preparação que você falou de 2006. Acho que o Neymar pode atingir o ápice numas oitavas, numas quartas. O que o brasileiro pode esperar do Neymar? Porque eu acho que tirando quem tá lá dentro da seleção brasileira hoje, acho que você é a melhor pessoa no mundo para poder passar alguma... Não informação, porque você não está lá dentro, alguma coisa que você possa falar pro torcedor brasileiro sobre o Neymar nessa Copa. Bom, primeiro... Não quero te colocar em roubada, hein, Moraci? Não, eu não tenho isso comigo, não. Tem opinião, cada um tem a sua. A minha opinião, como preparador físico, eu não levaria o Neymar. Pelo seguinte fato, o Neymar, ele vem há um bom tempo sem estar no melhor do condicionamento. Várias lesões, várias contusões, várias lesões que vem atrapalhando ele. Inclusive com algumas sequelas, né? Porque eu acho até que ele mesmo provocou isso, decorrência da maneira dele de jogar, de segurar a bola e provocar falta, tal. Bom, tirando isso aí de lado, assim, eu acho que, da minha parte, temeroso, assim, você vai para uma Copa do Mundo, nível lá em cima. Principalmente as equipes europeias, as equipes africanas, são um cara bastante forte. Sabendo das dificuldades do Neymar, o que você acha que vai acontecer a hora que ele entrar no jogo? Eles vão buscar o encontro, né? O encontrão, a entrada, ainda mais né? Que ele vai ser falso nome. Contato com ele, entendeu? Então, assim, como é que vai anular o Neymar? Pô, ele tá entrando para resolver, certo? Como é que vai anular? O nego vai chegar nele. A minha preocupação... Isso já acontece no primeiro jogo, o Neymar... sentiu alguma coisa, você perder ele pro resto da Copa. Entendeu? Igual quase foi na Copa passada. Aí você Exatamente. Perdeu uma convocação, né? De ter alguém mais apto fisicamente para poder entrar de repente num segundo tempo, ou até de aproveitar essa vaga para alguém que está despontando para 2030. Como foi feito com o Ronaldo Fenômeno em 94. Ele não tinha 17 anos ainda. Ele ia entrar tendo Viola e Miller bem pra caramba no banco. Entendeu? Quando que entrou? Não ia, mas se pensou que, não vamos levar... Nós temos mais uma. As outras posições estão cobertas. Então vamos levar o Ronaldo, que estava estourando, para 98. Ele já participou de uma Copa, porque Copa é diferente, cara. Você pode jogar o que você jogar final de Libertadores, o que é mais. Copa é diferente. O que esses atletas que nunca participaram vão viver numa Copa, ele não viveu na vida dele ainda. Entendeu?
Então é isso, é esse nível. Os caras sentem, Moraci? Sente. Então, assim, tem que ser aquele cara como a gente tem visto, por exemplo, quando o Endrick entra num jogo, não está tomando conhecimento. O Luiz Henrique entra, não está tomando conhecimento quem está do outro lado. Entendeu? Mantém aquela gana de entrar em campo e fazer, e acontecer. Entendeu? Então, assim, agora que o Neymar está, vamos torcer. Eu vou torcer, lógico, para que nada aconteça com ele, que ele consiga fazer realmente uma boa Copa e que ajude. Mas tirando uma possibilidade, né, de uma lesão, de um encontrão, de uma entrada, só a condição física do Neymar, que ela já é prejudicada hoje, né? Ele não tem mais aquele vigor... Até pelo histórico dele, que ele né? tinha, né? Supondo que... Você acha que ele aguenta quanto? O Neymar aguenta jogar 90 minutos, 8 jogos na Copa do Mundo? 8? Não acredito. Eu acho assim, como ele está convocado, com certeza tem um planejamento todo para ele. Ele tem um personal que até foi meu auxiliar no Corinthians, que é o Ricardo Rosa, né? Esse personal já faz desde a época do Santos, quando ele sai do Santos, vai para o Barcelona, o Ricardo está com ele. Então o Ricardo tem todo o histórico dele, sabe tudo por onde fazer, como fazer, né? E eu acho que na seleção também vai ter toda essa preocupação de colocá-lo no melhor da forma possível para disputar a Copa. Tem esse negócio, a Copa um pouco mais longa, tem uma rodada a mais, tudo tem um tempo relativo para que também ele possa melhorar fisicamente até chegar lá. A minha desconfiança não é nem isso, é a hora de um choque, de alguma coisa que o nego vai chegar nele. Você acha que não? Não, eu acho que vai, mas... Eu acho, não vamos discutir o talento dele, cara. Eu acho não que ele estamos falando perdeu... de talento aqui. Se for falar de talento, é perder tempo. Porque o Neymar é um dos mais talentosos aí pra mim. Desde o Ronaldinho Gaúcho no Brasil não apareceu outro concordo parecido com o Neymar. O problema é físico, muito claro, né? Fisicamente. Só que o físico, só que isso também interfere na técnica. Hoje em dia, sim, futebol é muita força hoje em dia, né? Sim. Futebol é muita força. Interfere na técnica também, né? E aí, vamos ganhar essa Copa, Moraci, ou tá difícil? Eu acho assim... Não é torcida, Copa para mim é momento. Eu acho assim, tanto a França que está lá em cima, talvez, despontando a melhor, vamos dizer. Depois vem Espanha, vem talvez a Argentina, mas a Argentina está um pouco mais envelhecida. Mas assim, são equipes que, vamos dizer, devem estar chegando lá para a final, vamos supor, teoricamente. Mas é momento. A França pode chegar numa mata-mata lá, toma um gol, não consegue virar e cai fora. É momento isso. Como a seleção brasileira também, como aconteceu em 2002, aconteceu em 70 foi desacreditada, ganhou, em 2002 foi desacreditada e ganhou, em 94 nós fomos desacreditados e ganhamos. Chegar lá na hora, o grupos se fortalece, foca para ganhar uma Copa, né? 24 anos que ganha, 94 também eram 24 anos que não ganhava, entendeu? Aquele grupo de 94, cara, dia 15 de abril, jogamos contra o Paris Saint-Germain em Paris, amistoso. Eu subi pro café, da noite lá, 10h30, 11 horas, tinha uma turma lá de 90, Tafarel, era Dunga, Emília, não sei, Ricardo Rocha, sentava lá. A conversa dele é o seguinte, não vamos deixar acontecer o que aconteceu em 90. Não vai ter empresário, não vai ter Nike, nem a Disney, ninguém que tiver que acertar a conta, tá certo. E antes, nós vamos chegar lá focado para ganhar essa Copa. A conversa deles. Eu saí dali, cara, meio caminho andado. O foco faz total diferença. Né? Total diferença. Entendeu? Coisa que não aconteceu em 2006, porque aquilo que aconteceu lá em Vegas, que a gente poderia ter chegado também na Copa diferente, independente dos problemas físicos, podia chegar. Que de lá atrapalhou demais, não teve foco. Perdemos lá 18 dias lá. Como agora também, de repente, não sei como é que está sendo o trabalho deles lá, do Ancelotti e tal, da turma lá, de fazer com que esses grupos cheguem focados para a Copa. Nós temos jogadores excelentes na delegação, jogando em grandes equipes na Europa e jogando bem. E se um Vinícius jogar o que joga no Real Madrid na seleção, o Rafinha jogar na seleção que joga no Barcelona, entendeu? Mas assim, eu acho que tem outros que podem entrar lá, que pode decidir o Endrick, pode decidir o Luiz Henrique, pode decidir o Martinelli, campeão inglês agora, entendeu? Então nós temos ali alternativas ali no banco que podem decidir, e pode acontecer isso durante, tira um, bota outro, o cara vai lá, está melhor e vai jogar. E eu acho que o Ancelotti vai ter esse problema de chegar lá, como o Filipão não teve de tirar o Juninho Paulista e colocar o Cleverson. E o time... vai embora. Tem que jogar quem tá melhor, cara.
Tem que jogar quem tá melhor. É isso. Copa é isso. Só a última pergunta pro Moraci, Alanzito. Certo. Ô, Moraci, você mencionou a confusão lá com o De Rossi do Palmeiras no começo, lá, né? Ele bateu de frente com você e você trabalhou com vários craques, né? Zico, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho. Qual que era o mais enjoado para seguir o cronograma do seu trabalho? Dos craques, assim, das feras. Não, eu não tive problema com... enjoado? Porque o craque é meio enjoado, né, Felipe? Você sabe, né? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes o cara que não é craque dá mais trabalho do que o craque, não é? Não, na seleção nunca tive problema. Nunca teve. Aliás, nos clubes também clube nunca também tive. Não, no clube também não. Nunca tive. Eu acho que sempre... O que é mais eu sempre enjoado, coloquei o respeito para ser pé da respeitado, aquele negócio. Sempre procurei passar a programação para os jogadores, qual o intuito, qual o propósito do trabalho e tal. Então nunca tive problema não. O Romário, trabalhei só naquela Copa de 94, não tive problema com ele. Pode ser o seguinte, ele ficou fora dos 15 dias lá de Teresópolis. Ele ficou fora, porque ele teve a final da Champions contra Barcelona e Milan. Acho que foi em Atenas, esse jogo tomaram 4. Perderam, né? Acho que tomaram 4. Aí ele chegou no sábado, a gente tinha um treino no domingo, ia liberar 2 dias, aí a apresentação no aeroporto para ir embora para os Estados Unidos. Aí o Moisés, que era o segurança, falou, vocês queriam falar com o Romário está jantando. A gente já tinha jantado. Aí eu falei, nunca tinha trabalhado com ele, sabendo de algumas coisas. Fui lá, sentei com o Romário. Você chegou bravo pra cima dele? Como é que você tá, Romário? Aí ele falou assim, professor, eu tô cansado, não sei o que. Tava assim, bom, olha, eu preciso que você vá segunda ou terça-feira lá na aeronáutica fazer a avaliação que os outros fizeram, que toda a minha programação, todo o meu planejamento está em cima da avaliação. Você chegou agora, amanhã eu vou fazer um trabalho, um teste de uma avaliação de resistência e velocidade e vou fazer um trabalho de tiro de velocidade. Então prefiro que você descanse, não vai ser um treino que vai mudar nada, entendeu? E você tem segunda e terça para passar lá na aeronáutica, porque todo o meu planejamento está em cima disso. Eu nunca trabalhei com você, eu preciso saber como é que você está. Sabe, você pode contar que eu estou 0. Você, Romário, eu preciso saber o quanto é teu 0, cara. Eu nunca trabalhei, eu tenho que ter alguma coisa na minha mão para que nós temos lá. 24 dias lá, e não vão ser todos os dias que eu vou trabalhar, porque os últimos 10 esquece. Parte física não tem mais nada, eu vou fazer só aquecimento. Então, ali no início, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, pode contar que eu tô 0. E eu insisti, Romário, cara, eu tenho uma bala na agulha, e tem que ser, você perdeu os 15 dias aqui, eu tenho uma bala na agulha e tem que sentar na mosca. Eu nunca trabalhei com você, não sei como é que você reage, né? Aí ele, para cortar a conversa, vamos comer uma sobremesa. Tá bom. Eu achei que não ia... Aí chega no aeroporto lá na terça-feira, o Américo chegou, me deu uma paz, fui ver a avaliação dele. Ele foi de manhã fazer. Aí no voo, assim, dei uma olhadinha, realmente estava, estendeu a temporada dele, né? Mas eu fui lá, uma hora no voo, estava sentado lá, sentei do lado dele, com a pastinha, assim, total uma merda. Mas brincando, né? Você, eu te falei, eu falei, não, eu tô brincando, mas com isso daqui eu vou conseguir fazer já aquilo que eu estava imaginando, fazer um trabalho mais específico. Aí botei ele lá em cima, ali dentro da área, você é rei, cara, não tem ninguém para você. E realmente era, não estou mentindo. Não é mentindo, não. Ali não tem ninguém, mas eu quero tentar melhorar um pouco mais. Esse período que a gente tem. Deu um trabalhinho, João. Aí eu falei assim, o trabalho é ali de trabalho mais curto, ali de mudança de direção com você e tal, muito parecido com aquilo que você já faz bem pra caramba, né? Você não tem ninguém para você ali dentro da área e tal. Assim, ele falou assim, olhou para mim, esse negócio de ficar correndo não é comigo, não. Assim, Romário, longe de ficar correndo, cara, é trabalho de curso, de velocidade e tal, e não é nem extenso, porque esse trabalho não dá nem para demorar muito tempo. A única certeza que eu quero ter é que aquilo que você está fazendo vai ser seu melhor. Mesmo que você esteja treinando, porque vai ser muito individualizado o trabalho, você treinando com o grupo, você está lá como último, mas aquele último seu é o melhor que você está fazendo. É só essa certeza que eu quero ter. E o resultado? Mas... E nunca trabalhei mais com ele. Foi a única vez que eu trabalhei com o Romário. Interessante, ele estava, não lembro se ele estava no Vasco, no Flamengo, depois da Copa. Aí toda vez que a gente se encontrava em jogos, ele entrava no campo lá, cumprimentava a torcida e ia lá me dar um abraço. Caramba, tá vendo? Ficou o carinho, né? Para fechar. Gratidão. Dr. Moraci Santana, durante a Copa do Mundo, os jogadores ficam liberados para dar aquela... Para tomar uns negocinhos? Não. Para fazer aquele sexo. Ou é proibido? Já vi várias versões. Ajuda, atrapalha.
Copa do Mundo tá aí, tem que prender os caras. Olha, Como Copa, é que fica isso? Na Copa de 94, na Copa de 94 94 nós demos 4 dias de folga. Folga é folga. Você não vai ficar andando atrás de profissional marmanjão para ver o que o cara vai fazer ou não vai fazer. Não tem isso. Então, meia-noite na concentração, meia-noite na concentração. Tem alguns até que já chegavam pro jantar das 7 horas. Ia lá, almoçou em algum lugar, deu uma aliviada, tal, voltou 7 horas, 7 e tava no... E alguns estendiam até meia-noite. Folga é folga. Isso daí faz parte, cara, do cara tirar aquele negócio, aquela... Inclusive, na hora que nós colocamos isso pro jogador, os jogadores outros lá falaram assim, se for para ganhar a Copa do Mundo e não tiver folga nenhuma, nós vamos ficar sem folga nenhuma. Você vê o foco que os caras estavam. Entendeu? É normal você dar essa folga e o jogador faz aquilo que ele quer. Ele é profissional. É uma folga que vai até meia-noite. Como o Tele deu no treinamento lá na Toca da Raposa e saiu o seu Renato e o Leandro e voltaram às 3 horas da manhã e o portão estava fechado, eles pularam o muro, quase que o cara atira neles lá, o segurança, se não vem outro segurança correndo lá para falar que era jogador. Ele ia mandar embora, os jogadores reuniram, pediram para o Tele levou em conta que não ia acontecer, se acontecesse de novo, eles estavam fora. Entendeu? Então aconteceu isso, mas isso é normal e é até produtivo que você... O que o cara vai fazer é problema dele. Se ele vai fazer sexo, se ele vai jantar, tomar um vinho, qualquer coisa. Mas atrapalha? Não atrapalha em nada. Isso é feito programado. Você vai dar o dia de folga naquele dia que dá para dar folga. Entendeu? Não é um dia, antivéspera de um jogo, não existe isso. É pior o cara ficar só concentrado e não poder namorar um pouco, porque é muito tempo, pô. Quantos dias são? Agora vai ser um pouco mais ainda. A tensão é maior, como é que tem? Quantos dias são? Você vai pegar agora, desde que a seleção vai para lá, vai dar 2 meses. Pô, o cara vai ficar 2 meses. São mais 40 dias, 2 meses. Tem que dar uma ida em Las Vegas, né, Felipe? Hein? Tem que dar uma 2 meses é muito tempo, pô. Você pega aí. O cara fica ansioso demais. Tem que dar uma relaxada. Pô. Tem que dar. Você vai até 19 de julho, é quase 2 meses. Que você vai estar lá de Copa a 40 dias, mas você vai chegar com um tempo antes. É muita tensão. Então tá liberado pros caras dar uma... Lógico que tá. Isso eu acho Toda vez que ganhamos teve essa liberação, não teve? Sempre teve. Então... 2002 teve. 2002 também teve. Aí. Doutor Maurício, uma salva de palmas para essa aula. Uma lenda. Coisas que o senhor falou aqui que conta história boa, né, Finete? A do Branco, espetacular. Que são muita coisa coisas que estão eternizadas aí na história do esporte do futebol brasileiro, né, Moraci? É muito legal compartilhar isso, viu? As pessoas muitas vezes não sabem da importância que o senhor teve. 6 Todas essas... Copas, né? E foi campeão no Corinthians, Finete. Ele foi campeão a gente fala... 3 títulos no Corinthians, primeira Copa do Brasil, Paulista e o Rio-São Paulo. Quase o brasileiro. 2002, né? 2002, aquele ano, né? 2002, 2003, saí de lá em 2004. Ricardinho, Gil. Fábio Costa fechou o gol na final. É verdade. Mas foi quase. Mas, eu acho até, nós demos mole no primeiro jogo. Se a gente entra com a mesma atitude, quem entrou no segundo, tivesse entrado no primeiro, a gente tinha ganho do Santos no primeiro jogo. Foi 2-0 o primeiro jogo. Verdade, Chuva no Morumbi. Isso. Diego saiu machucado, depois ele entra no outro jogo, quase não joga. Dá pra fazer um programa depois só de... Mas quem sabe um dia o doutor volta aí. Sobre as finais. 6 Copas, 54 títulos. 54 títulos? 54. Tá bom ou não? Caraca, mano. 3 mundiais, 6 intercontinentais. O homem campeão mundial. E por que não tá lá hoje? 9 continentais. Por que não tá lá hoje? Não temos ninguém com esse lastro. Faz parte. Hein? Faz parte. Nessa vaga do Juan aí, quando o Dorival tava lá, meu nome foi ventilado. Mas acabou indo o Juan. Teria voltado, não? Teria. Nessa posição de coordenador, tranquilo. Então ainda podemos contar em ver o Moraci Santana num grande clube ou na seleção brasileira ainda. Sim. Nessa posição de gestor e coordenador técnico... Quando o Pelé dessa posição... Veremos em breve. Vou torcer muito para isso. Também. Vou torcer muito para isso. Quem sabe no Corinthians? Quem sabe no Corinthians? Mas vai brigar com o Diniz lá. Vai querer escalar o time e o Diniz não vai deixar. Hein? Nunca. Já trabalhou com o Diniz ou não? Não trabalhei. Meu amigo, tudo, conheço ele, mano. Difícil trabalhar com homem, será?
Não sei. Minha amizade com ele é muito boa. Agora não sei Tá certo, como Moraci. que ele é. A gente tem que também respeitar chega a maneira junto, de cada Claro, um claro. ser, cara. E quem sabe na seleção de volta um dia, né, Moraci? Atualmente tá fazendo o quê? Eu tenho aparecendo oportunidade, como apareceu no Juventus aí, como gestor ou como coordenador geral, coordenador técnico, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e negócios. Eu e o Ramon, que é o presidente da Federação Paulista de Futsal e presidente da ABB, nós prospectamos clubes para virar SAF. Junto com a gente está a Integra Aliança, que é um escritório de investimento debaixo do guarda-chuva do BTG Pactual, e tem a IGC, que é a maior empresa do Brasil em negociações entre grandes empresas e fusões entre grandes empresas que prospectam o investidor. Legal. No momento estamos trabalhando com 2 clubes e assim, fora isso também tem, junto com a Integra, eu trago para a Integra médias e grandes empresas para fazer revisão tributária. Então, Eles puxam 5 anos aí para trás e sempre, porque é uma baita do chama Estúdio, ela lá do Sul, tem um escritório na Avenida Paulista, do lado do Banco Itaú, ali do prédio do Itaú, que é o preço mais caro do Brasil. Ali, estúdio está ali do lado dos caras. Eles têm, só para ter uma ideia, mais de 300 funcionários, mais de quase 100 advogados. É uma equipe trabalhando para cada imposto, levantando cada imposto. Puxa, 5 anos para trás, dizer o que tem que pagou a mais. Aí vira certificado administrativo, que o cara, em vez de pagar em dinheiro os impostos para frente, ele vai descontando esse certificado administrativo. Tudo que ele se mete dá certo, você sabe. Você vê como ele é moderno, né? A tendência daqui a um tempo é todo mundo virar SAF, né? Já tem 2 clubes lá. Aí, tá vendo? Grande Moraci. E assim, sempre também orientando pelo outro lado, né? Eu falo assim, cara, pegou, investe em infraestrutura. Tá aí o Mirassol. Demais, faz toda a diferença. Investe em infraestrutura, né? Isso que é uma coisa que eu falei bastante, Tadeu tentando acertar. Tadeu, vai em cima dos caras, faz os caras investir em infraestrutura, porque o que aconteceu com o Juventus não é normal. Você, no primeiro ano de SAF tal, deu tudo certo, subiu. Eu achava até que deveria esperar, vamos dizer assim, sedimentar um pouco mais para subir com mais estrutura, para não bater e voltar. Subir e ficar, né? Subir e ficar. Mas agora que subiu, sim, se vira para se vira para ficar. Tem que fazer um bom trabalho aí para ficar. Estamos nessa torcida, estava na torcida para que subisse, lógico, a gente passou aí, amizade com o Tadeu, maravilhosa. Não conhecia o Tadeu, não conhecia agora. O cara merece, porque é um cara honesto, um cara íntegro, um cara... Eu falei para ele, até mandei para assim, você merece, porque você é um cara honesto, você é um cara íntegro, um cara que merece estar... E no futebol não tem muito, não, né? Mas temos um aqui, né? Temos um aqui, uma lenda. Infelizmente, né? Em toda a área também. Moraci, queria te agradecer de novo, dar os parabéns aí, não preciso nem dizer prazer, né? Sobre a sua carreira, mas ver você na ativa... bem, e com essas ideias aí muito bacanas, e essas histórias fazem parte do futebol brasileiro. Você é um protagonista do nosso sucesso. Eu que agradeço pelo convite, demais. Porque, assim, para passar essas coisas todas, né? Não ficar só comigo. Muito bom. Exatamente. Obrigado, viu, Moraci? Que é isso, disponha. Obrigadão. Em breve voltaremos aqui no Deus ZebraCast, certo? Frente, bora pra Copa do Mundo, vai chegar, né? Exatamente. Enquanto isso, ainda tem jogo do Corinthians, pode ir lá no Camarote Fiel Torcedor. Tá aqui o Camarote Fiel Torcedor. Compre o seu ingresso na ticket360.com.br e liga na Lead Travel, aqui, ó. Mano, tirou, Ricardinho, liga na... Dá tempo de ir pra Copa do Mundo ainda. Não vai numa roubada, vai com a Lead Travel. Até mais.